Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Resenha Canal EC, programa Web Rádio, melhor programa Web Rádio do mundo, que fala do glorioso Uberlândia Esporte Clube e de todas as outras equipes profissionais da cidade de Uberlândia. Sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando mais um Resenha Canal EC, deve ser o 60º, sei lá, a gente até perdeu as contas, depois precisamos contar isso aí, né, Wesley? Pra ver qual que é. É verdade, Renato, já vai para 1 ano e meio de programa, né? Brincando, 1 ano e meio, sofrendo com o Uberlândia, mas estamos firmes aqui. Não, a gente não sofre não, a gente diverte também com o Uberlândia, a gente faz isso com, como é que fala? A gente faz porque gosta, a gente não sofre não, com certeza não. A gente passa raiva na hora do jogo lá, mas depois a gente diverte. Bom, seguinte. Só para anunciar, pessoal, essa semana o Globo Esporte vai fazer um especial com a gente, né, Wellison? Eles vieram aqui no sábado, gravaram uma matéria. O Resenha Canal EC agora vai pro Globo.com, né, Wellison? Tá vendo só, gente? Pelo menos por um dia, né? Pelo menos por um dia. Isso aí é para quem duvidou da gente. Renato, vou ter que falar uma coisa aqui que o Sérgio falaria também. Chupa, corneteiros! Não, acho que quem duvidou... Não, sério, quem duvidou da gente... Achou que a gente não daria conta de continuar esse programa, mas a gente é insistente, né, Wellison? Não só deu conta, como graças a Deus estamos cada dia com a qualidade melhor, né, Renato? Não só no programa, como nas transmissões também. Exatamente. Quem assistiu a última transmissão nossa do jogo... Uberlândia, vitória do Uberlândia 1-0 sobre o Vila Nova, viu que realmente a gente deu uma melhorada nessa questão de imagem. Até o próprio resenha de hoje, vocês vão reparar, tá com a qualidade muito boa. Né, gente? Isso aqui também não é Globo, mas a imagem está muito boa. A gente espera que o som também esteja chegando aí para você com a qualidade também excelente. Esse aí é o nosso resenha, né? Que é um patrocínio da Metrovídeo Locadora. Wellison, fale mais sobre a Metrovídeo Locadora. Metrovídeo está aqui no Luiz Otti, na José Fonseca Silva, número 560. E quem quiser assistir um filminho aí, tiver... Nesse calor não dá para dormir cedo, né, Renato? Então, exatamente. Então pega um filme lá, vamos prestigiar, galera. Metrovídeo, Avenida José Fonseca Silva, 560, Luiz Otti. E aqui nos estúdios aqui do Resenha, eu estou olhando aqui a temperatura que está marcando o relógio digital nosso aqui. A temperatura com ar-condicionado e tudo ligado está por volta de 38 graus, cara. Tá brincadeira isso aqui, cara. Então, realmente muito quente. Até hoje o programa, então, pelo fato de ser nesse calorão todo, terrível que está na cidade de Uberlândia. Quem está acompanhando a gente fora do Brasil, vocês não têm noção do calor que está aqui, que está parecendo Ituiutaba, aquele inferno de calor. Mas é isso aí. Bom, vamos começar hoje o resenha falando da Taça Minas Gerais. Taça Minas Gerais que vai ter uma rodada agora na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, às 20 horas. O Vila Nova pega o Boa lá no Castor Cifuentes, em Nova... O Wellison, muito importante. Esse jogo interessa para muita gente. Vamos primeiro para o Uberlândia. O que interessa esse jogo para o Uberlândia? O Vila Nova está com 10 pontos. Está em terceiro lugar. O Uberlândia ultrapassou ele ao vencer agora na última quinta-feira. O Uberlândia está com 12. Se o Vila ganhar na quarta-feira, ele passa o Uberlândia. E o Uberlândia cai para a terceira colocação. E perdendo, inclusive, todas as semifinal e uma provável final, porque o Uberlândia está classificado para as semifinais. Mas se ele ficar em terceiro ou quarta colocação, ele perde as vantagens que teria se ficasse numa posição melhor na tabela. Só que o Vila, no caso, ele faria o seu último jogo. Ele vai fazer esse último jogo agora na quarta-feira, dia 31, lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Se ele ganhar, ele passa o Uberlândia e aí já vai começar a refletir para outras equipes, como é o caso também do Uberaba. Uberaba, se o Vila ganhar, ele continua com chance de classificação, uma vez que o Boa vai permanecer com 6 pontos, permanecendo com 6 pontos,
e faltando 2 jogos, o Uberaba vai jogar contra o Uberlândia, ainda com chances de classificação. Agora, caso aconteça do Boa ganhar do Vila Nova, o Uberlândia mantém a 2ª colocação, já que o Vila vai permanecer com 10, e o Uberaba já era. Tá, mas essa chance de classificação do Uberaba, mesmo ganhando, mesmo que o Vila ganhe do Boa, essa chance é mínima, né, Renato? Porque tem que ganhar do Uberlândia e torcer pro Uberlândia ganhar os 2 do Boa, né? Exatamente. O Boa tem mais 3 jogos e o Uberaba só tem 1 contra o Uberlândia no próximo sábado. Aí o que acontece? Para falar a verdade, o Uberaba tá, assim, tirando esse jogo de quarta-feira, que é decisivo para eles, se caso o Vila consiga ganhar do Boa, o que eu acho pouco provável, apesar que jogar lá no Castor Cifuentes não é fácil, mas eu percebi que o Vila Nova é um time em decadência na Taça Minas. Eles começaram empolgados, fizeram 10 pontos, depois perderam para todo mundo. Não sei se você percebeu isso aí, perderam até para o Uberaba. Os únicos 3 pontos que o Uberaba fez, a única vitória que o Uberaba fez foi contra o Vila Nova. Então o Vila está em franca decadência, teve sorte de pontuar bastante no início da competição, mas o Boa tem, principalmente agora que o Boa não tem mais chance de cair, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. E como ele fez uma contratação de peso, que é a do Marcelinho Paraíba, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador de São Paulo, que estava no Barueri, eu acho que é Barueri, jogando a Série B, o Boa acabou contratando ele especialmente para jogar a Taça Minas Gerais. Eu acho bastante difícil o Boa perder lá em Nova Lima. Possível? Não, no futebol não tem nada que é impossível, mas eu acho bastante difícil mesmo. A situação do Uberaba está complicada. Eu acho que eles, para mim, já estão realmente praticamente eliminados da Taça Minas Gerais. Se o Boa ganhar do Vila, aí confirma essa eliminação. Eu queria, na verdade, era o Uberlândia eliminar o Uberaba lá em Uberaba, para a gente fazer um coreto em cima deles. Porque eu acho que se o Boa vencer o Vila Nova, acho pouco provável aparecer mais do que 50 torcedores do Uberaba lá. Renato, o Uberaba está correndo um grande risco de mandar o jogo em casa com torcida do Uberlândia maior. É provável. Está correndo um grande risco. Apesar que não vai muita gente do Uberlândia assim, só que se for 2 ônibus já vai ter mais gente. Se for um ônibus e alguns carros, como no máximo vai, um ônibus vai. No máximo, mas se for um ônibus e alguns carros que geralmente vão, e pessoas também que moram no Uberaba e torcem pro Uberlândia e vão também, acho que vai dar mais de torcida do Uberlândia, viu? Exatamente, isso aí vai ser um fato inédito, um clássico regional, é o 2º maior clássico do futebol, Cruzeiro e Atlético. Vai ser engraçado, jogando o Uberabão com mais torcida do Uberlândia que do Uberaba. Sem falar que até a torcida do Nacional vai dar uma forcinha lá pra gente, né? Pra aumentar o nosso público, que estão com raiva que a torcida do Uberaba foi lá torcer pro Guaxupé no último jogo. O jogo que o Guaxupé goleou o Nacional por 5-1 dentro do Uberabão. O Sérgio estava lá, ele me ligou depois do jogo, falou que hoje o timinho ruim, com a análise do Sérgio, que ele sempre muito ruim o time do Nacional. Ganhou do Uberlândia, né? Por 5-2, né? Ele vai entender, né? Mas aí que tá, né, Renato? Cada jogo é um jogo. Futebol não tem lógica, né? Você jogou contra o Uberlândia, ganhou de 5-2, foi até razoavelmente bem na primeira fase. Chega na segunda fase e vai jogando o que tá jogando. E isso vale também aquele ditado muito importante. Jogo é jogo, treino é treino. O Uberlândia perdeu 2 amistosos. Perdeu pro Nacional de 5-2 e perdeu pro Ituitabana 3-1. Eu acho que se o jogo fosse valendo, a história mudaria, né? Até porque, se você pegar a campanha do Uberlândia na Taça Minas, com 3 jogos a menos, está a 1 ponto de ser líder, então... na verdade, se o Uberlândia ganhar o próximo jogo contra o Uberaba, ele já é líder isolado. Acho que se empatar, não é? Se empatar, não. Ele pelo critério de empate? Deixa eu ver aqui. Eu acho que se ele empatar, pelo critério de empate, ele já assume a liderança e não perde mais a liderança.
Eu posso estar enganado, mas é bom conferir isso aí. O saldo de gols do Uberlândia é melhor, os gols pró não. Empatar, só se empatar em 3-3. Teria que empatar em 3-3 para passar o Nacional. Isso se o Boa ganhar do Vila, né? Mas, e mesmo assim, não, de todo jeito não tem jeito não. Porque o Boa ainda tem mais 3 jogos. Se o Boa ganhar os 3 jogos que tem, ele vai a 15 pontos. Ah, verdade. Então não tem jeito não. Mas se o Uberlândia ganhar do Uberaba no próximo sábado, independente do Boa ganhar ou Vila ganhar no próximo jogo, o Uberlândia vai para 15 pontos também. Só que no caso, o Uberlândia tem, deixa eu ver aqui, vamos confirmar aqui, 4 vitórias. Ficou engraçado isso aqui, essa tabela da Taça Minas, ela é meio louca. Ela fala que o Boa tem 6 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Não chega nos 6 pontos. Seria 4. Rapaz. Não, deixa eu ver aqui. É muito estranho, meu. Tem certeza que você tá lendo isso, né? Não dá pra confiar na tabela da Taça Minas. Deixa eu ver. Boa tá com 6 pontos, 5 jogos, né? 1 vitória, 1 empate, Essa tabela da Taça Minas é muito doida, cara. Não, tá certo, Renato. Não, uma vitória é 4 pontos. Um empate é 1 ponto. Não, você leu errado aqui, ó. É 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. Então são tá. 3 empates. Tá certo. Então, se o Uberlândia ganhar, ele tem 4 vitórias, ele iria para 5 vitórias. Mesmo que o Boa ganhe os próximos 3 jogos, ele iria para 4 vitórias. Aí o primeiro critério de desempate é vitória. Ou seja, o Uberlândia ganhando já garante a primeira colocação, independente do que acontecer. Dependendo do que acontecer nos próximos 2 jogos com o Boa. Se ele ganhar do Uberaba, o que ele vai decidir? Ele vai decidir em qual posição ele vai querer que o Boa fica. É isso que ele vai decidir. Se ele vai deixar o Boa na terceira colocação ou na quarta, porque o Boa, acho que depois já não alcança mais a equipe lá do Nacional. E tem um detalhe, né, Renato? Se o Uberlândia, aqueles exercícios de futurabilidade, né, que fala, né? Acho que é isso mesmo. O Boa em quarto, o Uberlândia vai jogar semifinal, não tem data marcada ainda, mas será que vai estar ainda no Campeonato Brasileiro? Tá, mas olha, Edson, pelo que eu vi os comentários e pelo que eu tenho acompanhado de Série B, o Boa, ele já não cai mais. Ele tá a 9 pontos do primeiro que cai. Mas tá faltando poucos jogos. São 5 jogos. Até se você conseguir abrir a tabela da Série B. Que faltam. Então, faltam 5 rodadas, 9 pontos, praticamente já não cai mais. Quando ele pegar o Uberlândia, quer ver? Ele vai jogar contra o Uberlândia, vamos confirmar aqui. Dia 14 de novembro, ele já sabe se já caiu, se não, se vai ter chance, praticamente já finalizou isso aí. Não é nesse jogo da classificação, né? Já os jogos de mata-mata já. Não, aí já acabou, já era. Né? Já era. Os mata-matas vão ser final de novembro, início de dezembro, já era. Vai estar jogando, o Boa vai estar atuando exclusivamente na Taça Minas. Então, teoricamente, é melhor pegar o Boa numa final mesmo, né? Você quer saber, Ué? Não, eu prefiro que pegue o Boa no semifinal. Por? Pelo seguinte motivo. Segundo, que eles não vão estar muito, assim, tão preocupados, que final é final, a emoção é diferente. E outra, a torcida também não vai estar tão motivada com essa questão de semifinal. Final é final, cara. A torcida de Varginha não vai... A torcida de Varginha, que aliás, é bom ressaltar, está comparecendo em pouco número, não está dando muita importância lá pro time do Boa. No começo deram, mas depois já largaram, já está assistindo. Até na Série B do Campeonato Brasileiro, estão levando 50 pessoas, sempre assistir jogo do Campeonato da Série B do Brasileiro. É o que está acontecendo. E agora, se chegar numa final, final é final. Por isso que eu acho, é melhor a gente pegar eles numa semifinal, que aí vai ter pouco torcedor deles para prestigiar lá. É uma equipe forte? É forte, mas eu vou falar com sinceridade, Wellington. Eu prefiro 1000 vezes pegar esse Boa agora, a gente sentir o que é o Boa Esporte Clube, a gente pegar eles, inclusive, nesses 2 últimos jogos da fase classificatória da Taça Minas. Eu quero que eles joguem com o time B, da Série B do Brasileiro, e não com o time reserva. Até porque tem importante para testar essa equipe do Uberlândia Sport. Taça Minas, nossa, será excelente a gente ganhar. Mas imagina se a gente consegue passar esse Boa, que é o time da Série B. Hoje eu escutei uma entrevista com o Martoni, e o Martoni falou assim,
Todos os jogadores do Uberlândia Esporte querem é jogar contra a equipe que está jogando a Série B do Boa. Eles não querem pegar o time misto, não, para depois também não ficar com a desculpa. Ganharam do Boa porque era o time misto. Não, o Martoni falou um negócio que é bom e é ruim, e é ruim porque me preocupa pelo seguinte. Ele falou assim, não, ele tem aquele vozeirão meio chique, fica lá, Martoni, né? Ele falou que ele quer jogar contra o Boa do time Série B do Brasileiro. É um jogo que todos do Uberlândia vão ficar loucos para ser titulares, para jogar essa partida, porque eles querem aparecer pro time da Série B do Brasileiro para poder jogar a Série B do Brasileiro. Não, e tem Ele até falou assim, até bom que a gente pode ir pro Ituiutaba, né? Jogar lá no Ituiutaba, no Boa, né? Isso aí me deixou um pouco com raiva. Eu não gosto desse tipo de coisa, cara. Já tá aqui no Uberlândia pensando em ir para outro time. Foi uma declaração infeliz do Martoni, mas não o discrimino, porque ele apenas externou um pensamento que todo jogador do Uberlândia que está aqui pensa, né? Infelizmente, hoje o Uberlândia não é um time de ponta, então todos os jogadores que estão aqui estão pensando em jogar com outra equipe. Então, Welles, eu penso que o Uberlândia tem sim que pegar esse Boa jogando com o time titular deles. E particularmente, eu até escrevi uma matéria hoje falando que o Uberaba está em nossas mãos e realmente está em nossas mãos. É o seguinte, o Uberaba, a gente eliminando eles, eu faço questão de eliminar o Uberaba. Eu também faço. O meu amigo Mário Sérgio, alguns outros internautas hoje que escreveram lá no canal EC, Rodrigo, o outro comentário também, equipe GTB Torcidas, eles comentaram falando que quer o Uberaba. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu odeio o Uberaba, o time do Uberaba, né? E não quero de maneira alguma que eles se classifiquem. Principalmente eu quero que eles tenham prejuízo também de ficar com esses contratos aí dos jogadores de novembro, se tomando na tarraqueta. Bom, enfim, eu quero que o Uberaba se foda. Eu vou ser sincero, eu não tenho esse negócio, eu quero jogar com o Uberaba porque seria um jogo ali perto. Eu não tô nem aí com distância. Foda-se essa questão de distância. Se a gente não tiver condição de transmitir, a gente escuta pelo rádio, não tem problema. Não tem problema. Se der certo, nós vamos lá em Varginha. Se não der certo, nós não vamos. Mas, olha, o nosso canal é de torcedor, não é? E a nossa rivalidade com o Uberaba é muito grande. Eu quero ter 2 prazeres nessa Taça Minas. 3, para falar a verdade. Quero ter 3 prazeres nessa Taça Minas. O primeiro é eliminar o Uberaba. O segundo é eliminar o Boa e o terceiro ser campeão dela. Isso aí vai ser excelente. Eu acho que o Uberlândia tem condição de fazer isso. Não da Série B do Boa, não tô nem aí pra esse time. E o Boa, Renato, eu acredito que eles vão jogar contra o Uberlândia até com um certo salto alto, viu? Porque vão achar pelo Uberlândia lá, enrolou para jogar com a gente, agora vamos chegar lá, vamos ganhar deles e pronto. Só que futebol não é assim, né? Futebol, a gente já cansou de ver time que teoricamente tá inferior chegar e ganhar. E o time do Uberlândia, a gente que critica muito aqui, mas nós também temos que reconhecer. O time do Uberlândia ele evoluiu muito dos últimos jogos para cá. E esse negócio quando a gente sempre falou, quando tiver condição de ter ritmo de jogo, a tendência desse time é melhorar ainda mais. Porque esse negócio de ficar um mês sem jogar também atrapalhou muito o Uberlândia. Realmente atrapalhou. Agora o Uberlândia vai ter 3 partidas, não exatamente em seguida, de praticamente do partido do Vila contra o Uberaba, depois fica mais 10 dias da partida contra o Uberaba para pegar o Boa, depois 7 dias, novamente ele encara o Boa. Mas praticamente toda semana ele vai jogar. Mas aí são intervalos naturais, né, até? Não são intervalos tão grandes. Normais, né? E para te falar a verdade, esse intervalo de 10 dias ele é até bom. Recupera o jogador que está contundido, dá tempo do pessoal, do treinador testar um novo esquema tático, se algum jogador tomou cartão e desfalque certo o próximo jogo, dá tempo do treinador preparar a equipe para o próximo jogo, já acostumar o outro, aquele reserva, que vai virar titular também, já acostumar com ele. Então, gente, para mim, minha opinião, eu acho que o Uberlândia está com uma sequência boa aí, nós vamos ter uma continuidade muito legal,
e vai dar ritmo de jogo. Nós vamos chegar na semifinal, vai ser Uberlândia e Boa, vão ser os únicos times que vão chegar na semifinal com ritmo de jogo. Porque depois de agora de quarta-feira, essa quarta-feira, o Vila vai ficar mais de um mês parado. O Nacional vai ficar mais de um mês parado. O que aconteceu conosco no início vai acontecer com eles agora, né? Apesar, deixa eu me ver aqui. Não, o Vila já está classificado. O Vila Nova já está classificado, então o Vila joga agora quarta-feira e depois fica um tempão. O Vila depois vai jogar só nas semifinais. Joga agora dia 31, vai ficar um mês, vai jogar só no final de novembro. Nem data certa ainda. Não tem nem data certa ainda para jogar. Eles vão ficar mais de um mês, tranquilamente, mais de um mês sem jogar, porque a Federação Mineira não vai marcar esse jogo antes do final do mês. Provavelmente lá para o dia 28, 29 ou 30 de novembro. Tem que ver qual jogo que dá no final de semana. Tem que ver no calendário. Deixa eu só confirmar aqui que a gente já passa a informação pro pessoal que está acompanhando a gente. O jogo vai ser... Exatamente, não. Talvez a final vai ser lá pro dia... Não, 27 ou... Não, perdão, Não, pra te falar a verdade, Wes, como o Uberlândia vai fazer o último jogo no dia 21 de novembro, numa quarta-feira, pode ser que lá pro dia 24 ou 25 de novembro já tenha uma semifinal. Pode ser. Ou se não, essa semifinal seja marcada pro dia 28 de novembro. O que é mais provável até, né? É o que pode ser mais provável. Ou a pedido dos clubes jogar pro dia 1º de dezembro, esse jogo cair no sábado, pra levar mais torcida, essas coisas e tal. Aí, digamos, pode ser. Mas se for 1º de novembro, se for jogar só em sábado, não vai dar, porque senão vai terminar só já em véspera do Natal. Então isso não vai acontecer, não. Porque exatamente. Eles vão jogar alguns jogos esse meio de semana. Provavelmente jogam o primeiro no sábado e o segundo jogo no meio da semana. Aí o fato é que o Vila e o Nacional que já fez o último jogo agora dia 25, o Nacional é certeza que fica mais de um mês parado. Nacional de Nova Serrana, futuro Nacional de Betim. Depois a gente não sabe de onde vai ser, né? Depois a gente sabe para onde que vai. Aliás, a gente nem sabe se realmente o Betinho vai pegar o Nacional para poder jogar lá. Ainda é dúvida também para onde vai o Nacional, se ele vai para o Betim. É o que a gente falou aqui na reportagem do Globo Esporte. 90 anos de história, pode estar em fase ruim, na fase que for, mas não sai daqui, né? Exatamente. Essa é a diferença, né? Quando a gente critica esses times itinerantes aí, essa é a diferença. Não é time de empresário, não é time de uma pessoa só. Aqui sempre teve diretoria, sempre teve conselho deliberativo, sempre teve um estatuto a ser seguido. Fala que o clube é uma agremiação de Uberlândia, cidade de Uberlândia. Jamais Uberlândia vai sair da cidade de Uberlândia. Isso aí, a torcida pode ficar tranquila. Não é igual o time dos torcedores de Ituiutaba que ficaram órfãos. Os dois de Ituiutaba, eles foram tão, eu diria assim, até sacaneados, que na hora de roer o osso, eles que roeram, né? Na hora do filé, tchau, vai para outro lugar. Isso é muita sacanagem que o empresário faz. Então, e hoje foi confirmado essa questão do jogo do Uberaba e Uberlândia, válido pela última rodada da Taça Minas, última entre aspas, porque depois tem os dois jogos do Boa, que na verdade para cumprir outros jogos, né? O jogo que estava marcado para o dia 4 de novembro, no domingo às 16 horas, o presidente do Uberaba pediu antecipação desse jogo para sábado, e hoje foi publicado no site da Federação Mineira, marcando esse jogo para o sábado, 17 horas. Renan, você sabe lá no estádio Uberabão. Você sabe que eu estava até preocupado com isso, da Federação Mineira não aceitar, porque eles são tão cheios de frescura. Mesmo o Uberlândia aceitando, o Uberaba aceitando, podia vir com aquele papo de 10 dias. Tava até preocupado. Não, mas esse requerimento, pelo que sabe, depois eu fui apurar, ele foi feito semana passada. Ah, tá, então tá tranquilo. Foi feito semana passada. Porque chegou a nosso conhecimento foi no sábado. No sábado, né? Sábado que nós ficamos sabendo que esse jogo seria adiantado. Na verdade, o nosso amigo Sérgio Kennedy, que essa hora no céu, ele não morreu, ele está voando de avião.
O Sérgio que passou essa informação para nós. Daqui a pouco o Sérgio deve estar chegando aí em Uberlândia, a gente entra em contato com ele, nós vamos conversar com ele. Agora, por que o Uberaba quis essa antecipação do jogo, Wesley? O que você acha? Quais foram os motivos para isso aí? Eu acredito que o Uberaba lá já vai saber que vai estar eliminado e já para poder dispensar jogador e talvez também imaginando que pode dar um pouquinho mais de torcedor, uns 3, 4 a mais do que no domingo, porque jogo Taça Minas, time eliminado, domingo às 5 horas da tarde, com o Campeonato Brasileiro correndo solto aí, você acha que alguém? É complicado, mas eu vou te falar a verdade. Só eu e você queria no jogo do Uberlândia nessa situação. Só nós, Sérgio, essa turma. A gente vai até em racha de 2 toques do Uberlândia. Nós fomos o Uberlândia de Araxá, eliminada. Nós fomos no jogo, transmitimos, então é que nós vamos. Não, a gente vai em tudo. Se a gente puder, a gente Mas o torcedor normal, quer dizer que o torcedor normal, ele não vai. Exatamente. Então o Uberaba fez por causa disso. Eles querem ver se pelo menos leva um pouquinho mais de gente no estádio para o prejuízo ser menor, né? Não, mas vamos fazer aqui uma análise sobre isso. A média de público do Uberaba é 300 pessoas por jogo. Com o Uberaba eliminado, eles vão conseguir levar mais do que 100 pessoas no Uberabão, considerando a torcida do Uberlândia de Esporte que vai estar lá? Não vai, Renato. Não vai. Vai aquela meia dúzia mesmo lá, uns 30, 50 gatos pingados no máximo. E olha lá, se for. Eu tenho uma pergunta pra você, essa é especialmente pra você. Para de mandar mensagem pros outros aí. Você vai tomar a cerveja do Paulo lá? Como é que vai ser essa história? Ué, rapaz. Porque teve aquela aposta que você fez o primeiro jogo, quem vencesse e tal. Pois é, o Paulo vai ter a aposta agora desse jogo? Como é que ficou essa história? Eu vou até conversar com ele amanhã, que ele tá fugindo, rapaz. Jogo de domingo, ele já falou, cara, vou trabalhar domingo, não vai dar pra mim no jogo. Mas o jogo vai ser sábado. Ah, pois é, cara, passou pra sábado, né? Eu tenho até que falar com ele, eu vou tentar ver se ele tá online aqui, vou conversar com ele aqui. Mas fala pra ele que depois do jogo, depois do jogo, nós vamos pra aquele boteco que tem lá perto do Uberabão, deixar a cerveja paga. Que a gente vai, bebe, é bico seco, não todo jeito ele não vai beber mesmo, só para ele deixar a cerveja paga. Então, fala para ele deixar a cerveja paga, você tem direito, e palavra de homem tem que ser cumprida, então, Paulo, vamos cumprir a palavra aí, tá, velho? Não, a gente vai beber, ô Paulo, e eu vou tirar fotos para mostrar que você pagou a cerveja. Eu sou gente boa, eu mostro, eu provo, vamos ser honestos. E se você quiser também, faz outra aposta. Além da cerveja, vamos incluir o jantar também. Peraí, que história que é essa de jantar? Não, incluir o churrasco. Tá muito gay essa história de jantar. O churrasco depois do jogo, né? Você vai fazer um jantar romântico com ele, velho? Não vou comer ele, não. Não falei isso não, seu... Saiu. Esse programa realmente é uma baixaria. Gente, então é o seguinte, nós estamos brincando aí com essa questão do jogo Uberlândia e Uberaba, isso aí faz parte também. Isso aí, como é que fala? A história do Uberlândia não faz parte, ter essa rivalidade da história do Uberlândia contra o Uberaba, já são muitos anos. Nós estamos na frente na quantidade de vitórias. Eu não lembro exatamente a questão dos números, mas estamos na frente do Uberaba. Aliás, o Uberaba, acho que a melhor fase que ele teve sobre o Uberlândia Sport foi antes do Uberlândia ter surgido, não foi? Acho que foi antes do Uberlândia nascer, com certeza. Foi a melhor fase do Uberaba, quando ele ficou na frente nossa, foi antes do Uberlândia ter nascido. Na época eles eram cidade grande e tal, aqui era a Uberabinha, né? Cidade Uberabinha e tal. Agradecendo a excelente audiência que estamos tendo agora, hein, Renato? É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o resenha. Aliás, Renato, vou aproveitar de falar de audiência, que eu me lembrei do jogo passado. Mesmo o jogo sendo aqui em Uberlândia, nosso limite de acessos estourou no site. Então teve muita gente que, principalmente no segundo tempo, não conseguiu assistir o segundo tempo porque nós temos um limite. Que não é baixo, mas também não é absurdo, né? De pessoas simultâneas assistindo o jogo. Então, o que acontece? Sábado,
eu vou dar uma dica para quem quiser assistir o jogo. Nós devemos volta de 4 horas da tarde, né, Renato? 4h15 da tarde. Então, quem quiser assistir o jogo, quem tiver a fim de ver o jogo inteiro, gente, entre no canal EC antes das 5. Porque se estourar o limite, a gente não pode fazer nada. Não tem jeito. Quem tiver logado vai conseguir assistir o jogo normal. Mas estourou que seja, ninguém mais entra. Então é só uma dica aí para quem quer assistir o jogo no sábado. Quem não puder ir em Uberaba. Quem puder ir, a gente até fala, vamos lá para poder prestigiar. Mas quem não puder ir, vão tentar fazer esse esforço. Liga o computador, não precisa ficar na frente dele. Liga lá e já deixa conectado para poder facilitar para vocês mesmos verem o jogo depois. Importante dica aí do ESC, essa questão, nós estouramos a quantidade de links. A gente só tem 500 acessos simultâneos dentro do canal EC. A gente estourou esses 500 acessos. De qualquer forma, muito obrigado a todas as pessoas que entraram. A gente tentou fazer realmente uma transmissão muito boa nesse jogo contra o Vila. O Rafael Moura sempre prestando colaboração com a gente, fazendo uma excelente narração. Eu tentando comentar ali, o Sérgio também. O Sérgio estava meio ocupado esse jogo e não conseguiu comentar muito, né? Tinha um cão de guarda fechando ele lá, né? E o Elis fazendo toda a filmagem, a parte técnica, a elaboração do jogo. Muito importante também, com bastante qualidade. As transmissões do Elis estão ficando cada vez melhor, está ficando melhor que o Campeonato Brasileiro da Série. Então, gente, é isso aí. Nós vamos passar por... Lembrando, vamos deixar claro também, questão de qualidade da transmissão e tal. Agradecendo o Evandro, que está lá em Campinas, porque eu estou aqui fazendo, mas, gente, o Evandro está sempre me ajudando. Sempre ajudando, sempre que eu preciso de alguma coisa, Evandro, o que eu faço aqui? Ajuda, me ajuda, tal. Sempre colaborando e... Bom, é um cara que... Ele não está morando aqui, mas que está sempre ajudando a gente na medida que pode. E, inclusive, ele falou que vai tentar estar aqui nas semifinais da Taça Minas. É isso aí, Evandro. Chega aí, ajuda a gente aí mais uma vez. Tamo junto aí. Você é um dos sócios fundadores da resenha, né? Com certeza. Então você faz parte aqui da família nossa. Não, e tem uma cobrancinha, Evandro. Eu sei que você tá ouvindo a gente aí. Meu, eu preciso urgentemente do negócio lá da Dominican. Você sabe o que é. Não tô conseguindo fazer funcionar, meu amigo. Vamos tentar descobrir isso aí. Bom, vamos falar aqui um pouquinho das outras equipes que vão disputar o módulo 2 do ano que vem com a gente. Tô com as notícias aqui do Mamoré. O Mamoré, que é uma equipe que tem muito dinheiro, equipe lá de Patos de Minas. Eles apresentaram o novo treinador deles, que é o Antônio Carlos Tossetti, o Toninho Cajuru, que é da cidade de Cajuru, né? Esse Toninho foi jogador do Flamengo, já jogou ao lado de Júnior, Moza, Tita. Aquela equipe, melhor equipe que o Flamengo já teve, com o Leandro, Zico, né? E depois ele chegou a treinar lá na equipe do Zico 10, treinador do CFZ de Brasília. E esse ano agora, de 2012, ele treinou o time da Tombense, aquela equipe que subiu para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Então, o Mamoré contratou um grande treinador. E eles vão começar os treinamentos deles agora 3 de dezembro. Já estão tentando formar o time aí e tal. Já apresentou também o preparador físico Neto. E está aguardando também o treinador de goleiro, que vai ser o Antônio Masson Neto. Não, na verdade o nome de Denilson, que vai ser o Denilson, vai ser o treinador de goleiro. Ele que já foi goleiro do Mamoré. São as últimas notícias aqui do Mamoré, que vai começar os trabalhos dele no dia 3 de dezembro. A outra equipe que vai jogar com a gente aqui nesse Campeonato Mineiro do módulo 2 é o RT. O RT, o presidente lá, o Clayton Lima, né? Eles estão tentando fazer uma parceria com o Acácio, aquele ex-goleiro do Vasco. Ele até foi lá em Patos de Minas agora 10 de outubro, mas por enquanto não tem nada fechado. O Mamoré ainda não definiu quem que vai ser o treinador, e a previsão deles é começar o treinamento na última semana de janeiro, ou seja, vão começar bem mais tarde que o Mamoré. Então essas aí são as informações do RT, o RT que vai deixar para começar mais tarde. O Mamoré já começa dia 3 de dezembro agora, e o RT na última semana de janeiro,
provavelmente contando que o modo 2 deve começar lá para final de fevereiro. É provável sim, né? Renato, esses times que vão começar a treinar em dezembro agora, o Uberlândia ele deve terminar a participação dele na Taça Minas. Vamos chutar mais tarde possível, por volta do dia 5 de dezembro, dia 10 no máximo, né? E pelo menos é o que eu acredito. Você acredita que os jogadores vão pegar uns 10, 20 dias de férias, já de cara, voltar logo após o ano novo, já começar a treinar, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Ora, como a Taça Minas, ela deve acabar lá para dia 15, 20 de dezembro, no máximo 20 de dezembro. Estourando, né, Renato? Acho que termina antes, não é possível. Deve terminar antes, até o dia 15 ela deve ter terminado. Eu acredito que eles devem dar uma folga pro time do Uberlândia voltar no dia 2º de janeiro de 2013. É bem provável, o time vai estar em forma ainda. Vamos fazer um trabalho rápido de recuperação física. Essa é a grande vantagem de você estar atuando, né, Renato? É diferente realmente de você começar um treinamento igual o Uberlândia sempre fez. E não dá nem para culpar muito da diretoria em si, mas sempre fez o quê? Quando não jogava a Taça Minas. Começava a treinar por volta do dia, quando muito cedo, dia 25 de novembro, treinavam até o dia 20, dava do dia 20 até o dia 2 de folga para jogador. Não que o jogador não tenha que ter o Natal dele e o Ano Novo dele. Claro que Tava até falando aí, o RT anunciou foi o Luiz Eduardo, treinador deles, estou confirmando aqui nas notícias. Anunciou hoje o Luiz Eduardo, aquele que que subiu o Araxá esse ano. Estava até cotado para vir para Uberlândia, né? Estava até cotado para Uberlândia. Aí, olha só como é que tá a situação, gente. Que o torcedor do Uberlândia tem que prestar atenção. O Mamoré contratou Toninho Cajuru, que subiu a Tombense. O RT contratou o Luiz Eduardo, que subiu o Araxá. Eu até acho uma sacanagem, né, que o Araxá fez. O treinador subiu a equipe, ele acabou indo lá para o RT. Então, olha, as duas equipes estão com fortes treinadores. Mas apesar esse negócio de rede de acesso, né? É negócio de acesso. O treinador que sobe um time no ano nem sempre sobe no outro. Quer dizer, não há muita coisa, não. Esse ano a gente estava com o Eugênio Carlos, que tinha subido o Nacional de Nova Serrana. E olha, deu no que deu, ele acabou não conseguindo fazer nada no Uberlândia, pegou uma Mamoré líder e acabou não conseguindo subir o Mamoré, mesma coisa. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas de qualquer forma... O Mamoré foi castigo. Como é que chama lá o menino do treinador que estava lá? O Eric Moura. O Eric Moura estava fazendo uma campanha excelente, esse cara me manda o cara embora por causa de um resultado ruim. Foi castigo aquilo. Largar de ser bobo. Mas não é mandando treinador embora que resolve tudo também. Bom, cada um, o pessoal deve ter seus motivos, né? Aqui no Uberlândia até mandaram o João Carlos Cavalo com aproveitamento de 75%, embora ninguém exatamente sabe os motivos até hoje, porque deve ter acontecido alguma coisa lá. Cala a boca, não fale. Eu sei. Não te perguntei. Bom, a gente sabe, mas a gente vai manter essa informação só para nós, tá? Então, depois a gente conta então. Vamos falar então do Uberlândia Sport, que jogou agora o último jogo contra o Vila Nova. Venceu o Vila Nova lá no estádio Parque do Sabiá, um jogo que foi realizado à noite, 591 público pagante. Tinha mais gente lá, não sei quantas pessoas mais. Aparentemente tinha pelo menos umas 800 pessoas lá. Esse negócio tá muito estranho, né, de Uberlândia Sport. Tá liberando muita gente pra entrar de graça, tá não, Wes? Tá mesmo, viu? E o Sérgio mandou uma mensagem aqui que ele quer participar do programa, viu? Assim, posso ligar? Posso ligar? Eu quero participar aí, caramba, eu quero participar, posso ligar? Então vamos tentar uma ligação pro Sérgio, até pra ele comentar do jogo da Taça Minas Gerais agora, do Vila. Eu vou falando aqui então, o Uberlândia, quando você tenta a ligação com ele, o Uberlândia jogou com o Jonathan no gol, jogou com o Jonathan no gol, Edivan na lateral, espera aí que eu vou tentar a ligação com o Sérgio, pra gente tentar falar com ele poder dar a opinião dele lá sobre o programa.
Vamos lá, o Wesley vai tentar fazer um contato com ele. O Uberlândia jogou com o Jonathan Goldivan na lateral direita, Martoni e Galego. Martoni e Galego, a dupla de zagueiro. O Glauber fazendo a lateral esquerda ali. Thiago Mariano e Álvaro, a dupla de volantes. Ali no meio de campo, o Hugo Veloso comandando o setor de criação. Depois no ataque com 3 atacantes, Bruno Henrique, Leonardo e Charles. Essa foi a equipe que estreou com o técnico Zé Humberto na quinta-feira e venceu pelo placar de 1-0 com o gol do garoto Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que fez seu segundo gol pela Taça Minas Gerais. Ele havia feito aquele golaço, né, contra o Nacional. E depois também, ele recebeu um lindo passe agora do Leonardo, aos 39 minutos do primeiro tempo. Recebeu o passe do Leonardo e ficou ali de frente pro gol, não numa posição não muito boa, mas acabou acertando o chute certeiro pro gol. Nossa, eu falar com o Wesley conversando aqui tá difícil, mas tudo bem. Acabou acertando um belo chute ali no gol do Vila, deslocando o goleiro William, que é do Vila Nova. O Sérgio vai falar aí? Espera aí, só um instante, deixa eu arrumar aqui. Nós vamos passar aqui pro Sérgio aqui, o que ele achou do jogo. Meu amigo Sérgio, boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite. Então, nós estamos falando aqui do jogo, eu acabei de falar a escalação do jogo do Uberlândia. Do gol que o Bruno Henrique fez, aquele belo passe do Léo. Fala um pouco para nós, o que você achou do jogo, Sérgio? Como foi a partida, Uberlândia e Vila Nova, vitória do Uberlândia? Conte para nós os pontos positivos, os pontos negativos dessa partida. Boa noite. Boa noite a todos os nossos companheiros, os internautas. Mais uma vez, eu estou aqui na capital do país, onde eu não pude estar presente aí, e novamente peço desculpas. Falando do jogo Uberlândia e Vila Nova, assim, eu posso dizer do lado positivo, como torcedor, que foi o melhor jogo que o Uberlândia fez este ano. Isso porque a quantidade de passe errado que foi baixa, eu pensei que ia ser bem maior, pelo tempo que ficou sem jogar, né? Então perde o ritmo de jogo. E também a quantidade, a posse de bola. O Uberlândia ele teve mais posse de bola, a consequência disso ele criou mais chances de gols, né? E por criar mais chances de gols, ele também perdeu várias chances de gols. Então assim, o Uberlândia fez um jogo, o torcedor, aquele torcedor que quer ver o time jogar pra frente, que quer ver o time sempre jogando, o Uberlândia jogou muito bem. Mas por que o Uberlândia jogou muito bem? Primeiro, os jogadores desde o começo do jogo procuraram realmente o jogo. Mas o Vila Nova fez um jogo suicida, ao meu entender. Por quê? Eles vieram totalmente abertos. Você pode ver que os volantes deles estavam jogando mais como armadores. Então facilitava muito o passe do Uberlândia no meio do campo. E você viu que a maioria dos jogos foi do lado direito do Uberlândia, pelo lateral Edivan. O lateral direito do Vila Nova, no caso, estava lá junto com o Glauber, e o Glauber marcou muito bem. Se não me engano, se chama Diego, um negócio assim, esqueci. É um jogador baixinho, mas veloz. Além dele ajudar na defesa, ele ia pra cima, né? Principalmente lá no Castor Cifuentes, foi um jogador que os dois gols do Vila Nova começou pelos pés dele ali, embora foi uma fatalidade, aquele gol, enfim, os gols foram do lado dele ali. E o Glauber soube muito bem defender eles. Joga pro time. Se você reparar, eu observei muito bem isso, o Charles dele pega o jogo, ele puxava o jogo pro meio,
principalmente jogando com o Edivan ali. Ele puxava a marcação pro meio, deixando o corredor livre, onde o Edivan vinha com a bola e cruzava, ou então jogava procurando o meio ali. Então o Charles jogou pro time. Ele até deu uns passes lá também para os jogadores tentar fazer gol, só que errou um gol feito. Então assim, o Berlândia jogou muito bem? Jogou muito bem. Só que não pode errar a quantidade de gols feitos que eles erraram. Sabe? O Berlândia podia sair ali com 5 gols, 5-0, 5-1, era pouco. Então o Berlândia precisa trabalhar demais a finalização, porque jogo esse contra o próprio Uberaba, lá em Uberaba, e contra o Boa aqui e lá, não vai ser fácil não. Então é isso que esse jogo, Renato. Muito obrigado, Sérgio. E qual que é a sua expectativa aí, Uberlândia, Uberaba? Você acha que o Uberaba já vai estar eliminado nesse próximo jogo? É nós que vamos eliminar o Uberaba lá, Sérgio? Olha só, é um derby, né? É um jogo que tudo pode acontecer. E assim, o Uberaba está mordido, porque está em último, né? Vai disputar o mesmo campeonato que o Uberlândia vai disputar agora em 2013. Tudo pode esperar. O time do Uberaba, ao meu ver, começou essa copinha, essa tacinha muito mal. Mas tem alguns jogadores individuais, pra você ter uma ideia, está em último, e o artilheiro do campeonato é do Uberaba. Então é o Daniel Moraes. É um jogador que me preocupa, é um jogador que preocupa também ao Uberlândia, tenho certeza disso, que o técnico, tanto o Ângelo também, ele, juntamente com o técnico, eles vão dar um jeito de segurar esse jogador. Então, assim, eu acredito, eu espero a vitória, com certeza. Mas eu tô achando que esse jogo vai ser 1-1. E o Uberlândia vai dominar o jogo do começo ao final e vai ser 1-1. Mas tomara que não aconteça isso, tomara que a gente faça uma deles lá, porque não, 3, 4, né? Em cima deles, porque o Uberlândia tem time para isso. O Uberlândia tem, porque o time do Uberlândia está coeso, eles estão encontrando assim, o seu melhor futebol, pelo menos em grupo, o time está saindo muito bem, só que eu não me iludo muito com o final. Mas eu falo, esse time do Uberlândia, se vocês observarem, se vocês forem no feed, vocês vão ver que, se não todos, a maioria tem contrato com o Uberlândia Esporte Clube até maio de 2013. Isso quer dizer o quê? Que esses jogadores irão, se não todos, a maioria, fazer parte do elenco do Uberlândia para o módulo 2 do ano que vem. Hoje o Uberlândia conta com mais ou menos 100 a categoria de base, aqueles jogadores juniores que são aproveitados pelo Uberlândia. E esses, vocês podem ter certeza que para o módulo 2 estão totalmente fora dos planos do técnico e também, enfim, da comissão técnica ali e da gerência de futebol. Então o Uberlândia hoje conta mais ou menos com 18 jogadores, aonde se precisa de pelo menos 22, né? É a média de jogadores para trabalhar esse campeonato. Eu vejo que o Uberlândia vai atrás de no máximo 4 contratações para compor o elenco junto com ele. 4 contratações essas que irão ou virão para poder ser titular, ou pelo menos considerados titulares. Então, assim, gente, na boa, esse time do Uberlândia, que tem contrato até maio, já provou que serão esses jogadores do módulo 2, estão trabalhando visando o módulo 2, tanto é que já trouxe um técnico de nível de módulo 2, onde que, ao meu ver, foi acertado, que é um técnico que sabe trabalhar com jogadores fora de Minas Gerais, já trabalhou em Goiás, já trabalhou em outros São Paulo, então ele sabe trabalhar com esses jogadores fora do eixo Minas, São Paulo ali, e conhece o futebol mineiro. Então, assim, foi acertada essa contratação desse técnico, começar por aí. E vai vir, eu acredito que deve trazer um zagueiro, deve trazer um lateral, com certeza um ou 2 centroavante e no caso ali, meio campo. Goleiro,
O menino está jogando muito bem, tem contrato até maio, eu acredito que deve ficar. O outro também veio, tem um contrato até maio, então deve ficar. O terceiro goleiro com certeza deve vir da base. Eu já ouvi conversas que a folha de 100 mil reais, a média de 100, 110 mil reais. Hoje a folha está em média de 50, 55, então assim, vai dobrar. Então deve trazer alguns jogadores. Acredito que não vai vir jogador por mais de 6, 7 mil reais. Você pode esquecer. Então são jogadores do nível que está aí. Isso falando assim, explanando o Uberlândia, visando o módulo 2 do ano que vem. Mas esse time que está aí, que a média salarial deles é 3 mil reais, eles estão jogando como jogadores de 5 mil reais. Então o Uberlândia acertou nisso aí. E o que eu achei interessante esse final de semana, estava lá em Uberaba e eu assisti ao jogo do Nacional de Uberaba versus Guaxupé. E inclusive nesse jogo eu vi o técnico do Uberlândia Esporte Clube presente, vendo o jogo, porque ele é de Uberaba, né? Tem casa em Uberaba, em Goiânia, estava em Uberaba, porque o final de semana estava de folga, foi assistir esse jogo. Eu vi também o técnico do Mamoré, Toninho, não sei o que lá, também estava assistindo. Toninho Cajuru. Isso, Toninho Cajuru. Também estava lá assistindo esse jogo, e uma pessoa que é, assim, tipo um anjo da vida, é uma pessoa que tem vários jogadores, sabe? Eu até esqueci a palavra aqui para falar para vocês, mas é uma pessoa que é um empresário de jogadores, não, é empresário de jogadores, se eu não me engano, uma Petro. Ele também estava lá, juntamente com esse... E o presidente do Mamoré também estava lá. Eles estavam observando jogadores dele, no caso o Beto, estavam observando jogadores dele. O Juber, né, do Mamoré, né? O Juber é do Mamoré, o Evandro. Só que o Evandro está no Brasiliense, não está lá mais. Ah, é verdade. O Evandro foi embora. Então tem muitos jogadores dele que estavam lá. Robinho, atacante do Nacional, estava lá. Outros jogadores, até esqueci o nome, Telezinho, lateral direito, jogador dele, estava lá. O goleiro, jogador dele, estava lá. Então, assim, estava observando esses jogadores juntamente com o pessoal do Mamoré, na esperança de colher ou trazer algum desses jogadores do Nacional para o Mamoré. Então você pode ter certeza que alguns jogadores do Nacional irão para o Mamoré. O Nacional fez um jogo horrível. O técnico Érico Moura, que ao meu entender é um técnico que eu queria ver no Uberlândia Esporte Clube, ele se perdeu. Ele precisa, assim, o Nacional estava bastante desfalcado também, né, Sérgio? Parece que estava sem uns 3 ou 4 titulares, né? O que eu sabe, ele estava sem um zagueiro, sem um lateral e sem um atacante, porque o técnico tirou, o técnico não colocou, tirou não, o técnico não escalou. O único jogador que estava de fora desse jogo, foi o que eu entendi, que eu ouvi lá, é o que estava de suspensão, que é o volante Balduino, é o único que estava de fora. Agora, aquele zagueiro que inclusive até jogou no Uberlândia, o Alex, é tão bom zagueiro, ele foi sacado do time. Aquele goleiro que jogou muito bem contra o Uberlândia, o Thiago, ele foi sacado do time em reserva. E o lateral também foi sacado, foi colocado outro. Tem um zagueiro, então um rapaz lá que eu acho que deve ser filho do presidente do clube lá do Nacional, um zagueiro camisa 6, que entregou 3 gols. Ele entregou. A torcida ficava assim, louca, e não era de embora, se perdeu, isso aí. Mas enfim, tinha esse pessoal que eu te falei, do Mamoré, estava observando. Também eu vi o Ângelo do Uberlândia estava lá observando, o técnico do Uberlândia estava observando. Acredito que eles deveriam estar observando alguns jogadores do Guaxupé, porque do Nacional a maioria, uns têm contato com o Araxá, outros têm contrato com o Mamoré, então o Uberlândia não devia estar visando não. Do time do Guaxupé, gostei do moleque camisa número 10, acho que chama Rafinha, Rafaelzinho, um negócio assim, tem 20 anos, jogador que me agradou. Mas fora isso, todos os jogadores são inferiores ao time do Uberlândia Esporte Clube. Hoje, o Uberlândia está no caminho certo. O Uberlândia precisa continuar isso aí, só que não pode subir no salto. Se subir no salto, vai jogar todos
todo o trabalho fora. Então, assim, é essa humildade que eu estou vendo, sabe? Porque o Uberlândia jogou lá no campo do Parque Sabiá com essa humildade toda. Você tem uma ideia, eu digo que quando o Léo foi sacado do time, que entrou o Paulão, a torcida começou a vaiar, mas na saída dele de campo, você viu que teve um abraço entre Paulão e Léo. Eu quero até parabenizar os 5 torcedores da Inferno Verde lá, que eles torceram pro time, e na hora disso o Fio, para não queimar esse jogador Léo, que foi muito mal na partida. Não, ele foi mal naquela bola que bateu na canela dele, né? E acabou indo pro goleiro, só que ele deu o passo pro gol, né? Ele deu o passo, exatamente, ele deu o passo pro gol. Mas ele foi mal, exatamente, foi mal naquela jogada. Mas estava saindo vaiado, vocês lembram disso. A torcida começou a chamar o nome dele e aí teve alguns aplausos. Isso mostrou o quê? A união do grupo, né? Então o Uberlândia está no caminho certo, gente. Eu acredito que nessa Taça Minas Gerais a gente vai chegar mais além daquilo da minha expectativa. Mas, repito o que eu falei no começo, virão, se vier, no máximo 4 a 5 contratações para o módulo 2. Porque esses jogadores, a maioria, se não todos, a maioria tem contrato até mais de 2013. O Erson tem uma pergunta para você, Sérgio. Ele vai fazer a pergunta aqui. Ok. Ô Sérgio, boa noite, é o Ellison. Sérgio, você está falando que o Uberlândia teve, você sente uma evolução no time do Uberlândia desde que começou a Taça Minas. Qual que é esta evolução no Uberlândia e principalmente o que precisa melhorar para poder ganhar a Taça Minas? Ou pelo menos chegar numa final da Taça Minas e já emendo. Você prefere pegar o Boa na semifinal ou na final? Rapaz, eu não preferia pegar o Boa nenhuma, a verdade é essa. Porque se a gente for pegar o Boa na final, vai ser o time completo, vai ser o time de Série B. E o Uberlândia vai tremer. Embora, ao meu ver, tem um time para ganhar, mas é aquela história da pressão. É você jogar com o Flamengo reserva, entendeu? Então, acho que a camisa nessa hora pesa. E o Uberlândia, ele teve uma melhoria de 3 jogos para cá, a meu ver. Porque ele jogou mais ou menos contra o Uberaba, jogou horrível, e isso você estava presente lá em Nova Lima. Foi uma tristeza que lá, embora o Uberlândia poderia ter saído com empate, se não fosse aquele gol perdido do Paulão de pênalti, mas você viu que foi horrível aquele jogo, horrível. Isso mostrou também que o Vila Nova é um time assim, horrível. Depois, o Uberlândia já jogou, eu até esqueci com quem que o Uberlândia jogou depois, não sei se foi com o Nacional aqui. Então eu não lembro, assim, então a partir daí o Uberlândia teve uma ascensão, sabe, melhorou. Jogou contra o Nacional muito bem lá, depois jogou com o Nacional aqui, pra mim não jogou tão bem, mas ganhou o jogo, mas melhorou. Um jogador que eu queria que tivesse ido embora no começo do campeonato, está sendo um dos destaques do time, que é o zagueiro Galego, que para mim não cedia, então está jogando muito bem. Outro jogador que eu pensei que não ia dar certo, e estava nos planos do Uberlândia de dispensá-lo, mas como o Pedro Henrique não jogou bem, usaram o Glauber pela esquerda, então um jogador que está muito bem no lado esquerdo ali, ele não está como um ala, porque ele não é ala, ele é um volante e lateral esquerdo, e caiu muito bem ali. Então, assim, o Uberlândia teve esse crescimento, não teve jogo durante um mês, mas não perdeu o foco do campeonato, jogaram muito bem ali no Parque do Sabiá. Então, sinceramente, eu acredito que o Uberlândia tem sim um time para chegar às finais, e por que não a vitória? Ou melhor, por que não ser campeão dessa Taça Minas Gerais? Eu preferia enfrentar o Boa na semifinal, mas se fosse para escolher, eu queria que o Boa nem fosse classificado, eu queria pegar o Vila Nova na semifinal e o Uberaba olha só, o Uberaba é esse que nem tem chance de classificação, mas esse é o que eu queria pegar o Vila e pegar o Uberaba na final. Mas
vamos lá, né? De repente o Uberlândia tem que saber trabalhar isso aí, porque se pegar o Nacional teve 2 contratações muito boas agora para esse final de campeonato da Taça Minas Gerais, jogadores de nível de Série C, Série B, jogadores melhores, que estão entrosando no time. Por isso você vê que o Nacional chegou a 13 pontos no fim do recado, e o Vila Nova, ou melhor, e o Boa contratou aquele Marcelinho Paraíba, que já jogou na Alemanha, Flamengo, Sport, São Paulo, Taça Minas Gerais, porque ele não pode disputar o campeonato Série B do brasileiro, porque ele jogou pelo Grêmio Barueri. Então ele, com certeza, ele vai enfrentar o Uberlândia nos 2 jogos. Então é pedreira é isso aí. Mas qualquer um que vier, o Uberlândia, acredito, parado, mas não pode deixar se bater pela camisa. O Boa, embora ele esteja na Série B do Campeonato Brasileiro, é um time de nós que estava aqui esses dias. Então, assim, é mais um. Você entendeu? Se ele jogar de igual para eles, 5 melhor, mas não vai avisar esse time do Boa, o Uberlândia vai crescer demais. Muitos torcedores irão o jogo, se assim, o modo hoje vai começar bem, sabe? Vai ter vários torcedores, o próprio presidente, a comissão de futebol já vai ver esse time com outros olhos, já vai começar a pensar outras coisas e já avisando já um voto no 2 do ano que vem. Então, assim, se tudo der certo, o Uberlândia vai pegar, eu queria que pegasse o Vila Nova na semifinal, aí no caso o Boa Nacional na final. Antes o Boa, porque o Boa é ex-vizinho nosso aqui, a gente bate nele por ser jogador aqui. Tem um moral muito grande. Imagina, tem 90 anos o Uberlândia, campeão da Taça Minas Gerais. Representamos os torcedores, não é não? Sérgio, e pra encerrar com você, no início da Taça Minas, você falou que aproveitaria 2, 3 jogadores no máximo desse time do Uberlândia. Aí você mesmo acabou é um dos que está surpreendendo. Ele não estava entre esses 2, 3. Hoje, quantos jogadores você acha que do 2? Sérgio? Gente, a ligação caiu aqui. Bom, o Sérgio ele é tão bom de papo que ele falou 22 minutos, rapaz, sem ininterruptamente. Depois a gente tenta voltar o contato aí com o Sérgio. Então, eu concordo com muita coisa que o Sérgio falou, principalmente na questão de avaliação de jogadores. Eu acho que o Uberlândia hoje ele tem uma boa base para disputar o modo 2. Eu vejo assim, alguns jogadores de forma muito positiva, até o Sérgio voltou aqui, nós vamos voltar o contato com ele para continuar a conversa que a gente estava tendo com ele. O Edson vai voltar a falar com ele. No começo da Taça Minas, depois dos primeiros 2 jogos, você falou que esse time do Uberlândia, nós aproveitaríamos apenas 2, 3, no máximo os 4 jogadores para o módulo 2. Hoje o seu pensamento é diferente? Você acha que os jogadores mostraram mais serviço, já tem uma base melhor para o ano que vem? Não, eu sinceramente, eu vou falar agora como torcedor. Eu aproveitaria no máximo 4 jogadores desse para o módulo 2. Só que o que atrapalha, o que eu estou sendo consciente até comigo mesmo, é vendo o contrato desses jogadores. São jogadores que têm contrato até maio de 2013. Antes disso, a maioria desses jogadores, com certeza, contratou o seguinte, Então, assim, eu estou pensando que vai ser aproveitado a maioria. Ainda bem que eles evoluíram, ainda bem que eles cresceram em grupo. Mas, sinceramente, eu aproveitaria no máximo 4 a 5 jogadores. Isso para time titular, não. Isso para compor elenco. Porque se você ver, no começo do campeonato, Thiago Mariano é o melhor jogador de Uberlândia. A gente já queria até que renovasse o contato dele para frente. Hoje está sendo considerado muito fraco esse jogador. Caiu demais o futebol dele. Garoto que eu não queria nem ver, que queria que fosse.
Ó Sérgio, a ligação tá cortando, rapaz, mas de qualquer maneira, obrigado pela sua participação. E vamos torcer pro semana que vem você tá aqui, né? E no jogo, na quarta-feira também tem a solenidade de 90 anos do Uberlândia, o jogo no sábado, então a gente conta com sua presença na transmissão, meu amigo. Amigos, eu não tô ouvindo vocês, só fico ouvindo de novo a ligação, né? Peço perdão. Obrigado, Sérgio. Um abração. Bom, a ligação infelizmente está ruim, a gente não está conseguindo mais falar com o Sérgio. Eu quero agradecer aqui a participação do Arthur Castro Rigonato, ele mandou uma mensagem para a gente, falar que está acompanhando a resenha pelo canal EC, dando os parabéns, e disse que quer participar um dia na resenha com a gente. O Arthur já está convidado, pelo e-mail aqui, você passa depois o seu telefone, que a gente te explica direitinho qual que é o endereço aqui. O programa é de torcedor para torcedor, a gente fala, o nosso pensamento é de torcedor, então você está convidado a participar da próxima resenha. Ele disse que assistiu o jogo debaixo da cabine do canal EC, e estava do lado de um dos nossos que estava gritando lá do lado dele, do Sérgio, né? O Sérgio estava lá gritando lá embaixo, o Sérgio estava com impedimento matrimonial, não pôde acompanhar o jogo com a gente lá, a patroa dele não deixou dessa vez ele fazer isso aí. Mas o Arthur está convidado a participar com a gente. A gente viu aqui realmente que o técnico do RT já foi anunciado, o Luiz Eduardo. E ele está dando a sugestão que o Uberlândia tem que contratar o Daniel Moraes para jogar no Uberlândia, que é um cara fazedor de gol, concordo. Para mim também, o Daniel Moraes chegou a ser cogitado quando da formação do time da Taça Minas. É um grande atacante, não é à toa que fez os 4 gols. Quando jogou aqui foi um dos poucos que realmente fez alguma coisa no Uberlândia Sport, né? Então eu também concordo com o Arthur Castro aqui, realmente o Daniel Moraes seria uma excelente contratação para o Uberlândia Sport. Eu acho que ainda é cedo para a gente, tô igual o Legião Urbana, ainda é cedo, né, para a gente falar de quais jogadores a gente manteria ou não para Taça Minas Gerais, aliás, para o módulo 2 do ano que vem. Mas que o Uberlândia Sport está fazendo uma base muito boa para jogar o módulo 2, eu não tenho dúvida, para mim está sendo o time que está mais preparando para jogar o módulo 2. Vai subir, aí são outros 500, a gente não sabe o que os outros jogadores estão jogando aí. Mas de qualquer forma, eu vejo com bons olhos essa base que está sendo feita pelo Uberlândia. Tem, por exemplo, o Jonathan, tá se mostrando um bom goleiro, um goleiro que está assim, para módulo 2 excelente, porque ele sabe sair nas bolas aéreas, não está deixando as equipes, não está deixando as equipes pegar aquela bola aérea, mas não só o Jonathan também, como os 2 jogadores da defesa, o Martoni, o Galego, os 2, aí eles estão muito firmes em tirar essas bolas aéreas. Isso tem sido muito importante, muito bom mesmo, porque o que? É isso, gente. É bola na área, bola sendo alçada na área. Você vai jogar ali contra o RT, é toda hora bola na área. Vai jogar contra Patrocinense, toda hora é bola na área. E eu tenho visto assim, de forma bastante positiva essa questão do Uberlândia estar jogando, sabendo jogar dessa forma, com um time que hoje, para te falar a verdade, é um time que tem cara de módulo 2 mesmo, é um time forte, é um time pegador, é um time de muita marcação. Então eu vejo de forma positiva essa questão do Uberlândia, tá realmente fazendo uma base pro módulo 2, ô Elson. Não, e só algumas colocações aqui, Renato. Primeiro, o Odilon falou que o Uberaba passou o jogo para sábado porque eles querem participar quer assistir o The Voice Brasil no domingo. Segundo, o Odilon tá fazendo uma pergunta que eu até expliquei para ele que como o Uberlândia deve ficar em primeiro lugar, vai decidir sempre em casa. Ele perguntou, é melhor fazer a primeira partida em casa ou a primeira fora? Isso é relativo demais, né, Renato? É muito relativo, né? É muito relativo. É sempre melhor decidir em casa. Mas você pega, por exemplo, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que o gol fora de casa ele vale mais. Às vezes você fazer a primeira partida em casa é melhor.
Não, mas no caso da Taça É Minas não complicado, faz né? diferença, Não. não. No caso da Taça Minas não. Taça Mas Minas não tem por isso, isso não. que eu tô te falando, é relativo demais isso aí. É o Evandro que tá perguntando? Não, essa é do Dilon ainda. Ah, o Odilon. Isso, agora uma pergunta do Evandro. Evandro, abração, amigo. Tá perguntando por que o Uberlândia sempre faz o segundo semestre melhor que o primeiro. É melhor perguntar lá no Poço Piranga, né? Mas é diferente, o Evandro. Na verdade, o Campeonato Mineiro é bem mais forte que a Taça Minas, né? Não dá nem pra comparar. Mas eu acho que ele tá fazendo essa colocação, Renato, mesmo quando o Uberlândia jogava o campeonato da Série C, ele jogava melhor no segundo semestre. Exatamente. O Uberlândia ele sempre jogou bem o campeonato da Série C, ele nunca foi pífio no campeonato da Série C. E tem uma informação que eu vou até apresentar para vocês, que ver se eu consigo acessar o meu e-mail. O Marcos me passou uma informação que é muito interessante a respeito do Uberlândia disputando brasileiros da Série C. Uma informação que eu acho que nem você sabia, ô Elcio. Esses dias fizeram uma matéria com, acho que, uma equipe lá do Nordeste, e uma das informações que eles passaram das questões das equipes tem mais séries invictas na Série C. Diz que o Fortaleza está a 4 jogos de bater um recorde histórico de jogos invictos. Aí eles falam que as invencibilidades da Série C, o site, a equipe que ficou mais jogos invictos, séries invictas, ao Sampaio Correia em 1997. Ele ficou 18 jogos sem perder. O São Caetano, 16 jogos. Fortaleza, hoje, está com 15 jogos. Gama e Bragantino, 13 jogos. Aí vem o Uberlândia Sport, em 1994, junto com a Tuna Luz, em 92, com Vila Nova, em 96, e o Jundiaí, Jundiaí Paulista, em 2001, o Uberlândia ficou 12 jogos invictos na Série C. É uma informação do site Futebol Interior, e que faz parte dessa história do Uberlândia Sport. Realmente o Uberlândia sempre foi bem em Campeonato Brasileiro. O problema é que faz tempo que ele não classifica para o Campeonato Brasileiro. A última vez foi em 2009, quando ele disputou a Série D. Ele foi bem, sim. Ele não se classificou para a próxima fase, que nós fomos prejudicados pelo fato de fazer aquele jogo com portões fechados aqui no Parque Sabiá. Eu tenho certeza que mais fácil daquele time lá do Alto Araguaia, né? Acho que era Araguarina. É porque jogo sem torcida, né, Renato? É muito frio, né? Pois muito é. Chato o jogo sem torcida. Então, aquele jogo. Que seja pouco torcedor. Aí depois o Uberlândia perdeu 2-0 lá pra eles, mas o Uberlândia teria feito um resultado melhor se tivesse jogado com torcida aqui. Eu tenho certeza absoluta disso. Teria pressão em cima de juiz, teria pressão em cima de torcedor. Mas vai explicar porque que o Uberlândia joga melhor no segundo semestre. Não sei, tomara que o Uberlândia jogue bem sempre, né, Evandro? A gente está precisando ver que o Uberlândia primeiro jogue bem no primeiro semestre do ano que vem, que ele suba, ele consiga o acesso pro módulo 1 e depois, claro, a gente torce que o Uberlândia consiga também subindo pro módulo 1 ano que vem, passa novamente uma Taça Minas Gerais à altura da tradição do Uberlândia Sport. Para quê? Para que em 2014 o Uberlândia esteja disputando o módulo 1 do Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Se já não disputar essa Copa do Brasil em 2013, o que é possível, o Uberlândia hoje está mostrando, está com 80% de aproveitamento na Taça Minas Gerais, está mostrando que tem time, está mostrando que tem condição sim de chegar à final e até de vencer essa final. Então, por que não o Uberlândia, o ano que vem, disputando mesmo o módulo 2, está jogando uma Copa do Brasil e já pensou se pega de cara uma grande equipe do futebol brasileiro aqui, hein? Não estou falando do Palmeiras não, estou falando de grande equipe do futebol brasileiro. Né? Grande, né? Não, mas E outra, Renato, o fato de jogar uma Copa do Brasil, até para você conseguir um patrocínio melhor, ajuda, viu? Exatamente. Até para isso. Você conseguiu eu digo assim, uma verba maior com um certo patrocinador que venha patrocinar o clube. Justamente, isso aí é muito importante mesmo. Uberlândia
Eu acho que já está com algumas expectativas muito boas em relação a patrocínio. O prefeito eleito Gilmar Machado já teve uma reunião com o Uberlândia Sport na semana passada. Essa reunião foi produtiva. Me passaram que a Caixa Econômica Federal vai ser tentada esse patrocínio com a Caixa Econômica Federal. O Uberlândia hoje tem toda a documentação para conseguir esse patrocínio. E caso, escuta aqui, muito importante essa informação, Elis, caso a Caixa Econômica Federal acabe não dando certo o patrocínio com a Caixa Econômica Federal, o Uberlândia Sport, segundo o prefeito Gilmar Machado, passou na reunião para a diretoria do Uberlândia Sport, ele vai conseguir o patrocínio do BMG. E ele tem um meio fortíssimo de conseguir esse patrocínio, ele tem uma carta na manga, é uma carta na manga que a atual administração de Uberlândia não quis usar, é um direito deles também, mas o futuro prefeito de Uberlândia vai usar essa carta na manga e colocar ou a Caixa Econômica ou o BMG. Então, e tem outros também, algumas verbas do Ministério dos Esportes, não aquelas de lei de incentivo ao esporte, mas verbas que estão lá a título de fundo perdido para poder ser construído o hotel do Uberlândia Sport no CT nem do Periquito. E muitas pessoas acham, mas construir hotel, que importância tem nisso, gente? Um hotel que você economiza de despesa de concentração é grana, né, Renato? Olha, muita grana. O Uberlândia Sport hoje ele paga aluguel para os jogadores morar. Além dele ter que pagar aluguel, ele não tem o controle de como que esses jogadores estão se comportando, né? Ele tendo um hotel, ele vai ter gente vigiando, acompanhando. Ali tem que hora que chegou, que hora que saiu. Exatamente, pode ter uma câmera filmando a entrada, horário de saída de todo mundo ali. Então, ele vai ter uma redução de custos, vai ter um controle da equipe, os jogadores vão morar nesse hotel, vão se concentrar lá, não vai ser uma prisão, obviamente. Lógico que o jogador pode sair, pode se divertir, pode ir no shopping, que é pertinho, deve, né, Renato? Até deve, o ser humano precisa disso aí, mas véspera de jogo não pode, isso eu já concordo que tem que ter concentração. Eu não penso que deve ser igual ao sistema europeu, porque lá os jogadores não concentram, primeiro que eles ganham milhões. Pelo fato de ganhar milhões, eles não querem perder esses milhões e aparecer. Lá tem que ser profissional mesmo. Aparecendo em fotografia depois de eventos, todo mundo conhece eles. Eles não têm nem condição de sair para festa, essas coisas, são denunciados mesmo. Tem torcida que cobra e tal. Agora aqui, eu acho que é diferente. O Uberlândia, se conseguir fazer esse hotel, que é caro, um hotel parece que ficaria em torno de 6 milhões de reais, velho. Se o Uberlândia teria que captar dinheiro, eu conseguir essa verba ao título de fundo perdido. A outra, o futuro prefeito também, Gilmar Machado, vai tentar junto à Petrobras, verba daquela para entrar na lei de incentivo ao esporte, para conseguir toda a captação que o projeto Craques do Futuro, que vai ser aprovado já foi aprovado pelo 5º ano consecutivo. O Uberlândia é a única instituição no Brasil que conseguiu por 5 anos consecutivos ter projetos aprovados. Isso aí é o seguinte, apesar das críticas de muitas pessoas, não sei se com razão ou sem razão, falando que o Craques do Futuro tem um ou outro problema, apesar dessas críticas, o Uberlândia sempre conseguiu renovar. E olha que não é fácil, existe uma fiscalização, auditoria por parte da Receita Federal de todos os projetos, já que o dinheiro é tributo que iria para o cofre do Estado. Então a Receita Federal faz toda uma inspeção em cima disso e já está pelo 5º ano conseguindo aprovar esses projetos. Bom, para a gente finalizar essa questão aqui da equipe do Uberlândia Sport, eu quero fazer uma análise de cada um dos jogadores, como eles jogaram aqui, para a gente poder ter uma noção. É a opinião minha, não concordo. Quem tiver uma opinião contrária pode mandar um e-mail aí para o canal se@gmail.com, a gente vai divulgar. O Arthur está registrando aqui a participação, que semana que vem vai estar com a gente aqui para comemorar mais uma vitória contra os Zebuínos. É isso aí, Arthur, obrigado pela participação, tá? O Odilon está com a pergunta aqui, da seguinte: devido à tramóia do Boa, a Taça Minas Gerais vai acabar com um intervalo muito pequeno para o início do modo 2, sem falar que fim de ano tem Natal, Ano Novo, que atrasa tudo. De que modo isso pode atrapalhar na montagem do time de 2013? Odilon,
para te falar a verdade, eu acho que não vai atrapalhar em nada. Por quê? A gente até estava falando mais cedo aqui, a gente acredita que a Taça Minas, ela vai acabar meados de dezembro, lá por volta do dia 15 de dezembro, por aí, eu não sei exatamente o dia não, mas logo que acabar, o último 21 de novembro é o último dia da fase classificatória. Depois com certeza vai ter jogo quarta e domingo de mata-mata, então é possível que em 2 semanas, possa até acabar essa Taça Minas em 2 semanas, ou seja, até no dia 10 de dezembro dá para acabar essa Taça Minas. É provável que isso possa acontecer sim. Então, o que acontece? O Uberlândia já vai acabar a Taça Minas com o time montado, e você pode ter certeza absoluta que quando acabar a Taça Minas, o diretor de futebol, Ângelo Márcio, ele já vai ter noção exatamente de quais jogadores ele vai precisar contratar para o modo 2, quase ele vai poder dispensar. O Uberlândia vai ter uma boa base para disputar esse modo 2, e tendo essa base, ele já vai poder dar umas férias sossegadas com jogadores que estavam jogando, que é a base. Eu tenho certeza que a maioria desses jogadores vai ser aproveitada, e todas as dispensas que vão ser feitas contratações pontuais para o time dar uma melhorada. É o que a gente sempre cobrou, né, Renato? Que mantém a base, mesmo, não sei se você vai concordar comigo, mesmo o time do módulo 2, que foi aquele fracasso, tinha nomes lá que dava para aproveitar. Mesmo aquele time. O ano passado a mesma coisa. Porque não adianta você termina o campeonato, joga todo o trabalho fora. Nada tão ruim assim, não é possível que foi tão mal desse jeito. Então tem que aproveitar mesmo. E se você, o Evandro, quando participava mais do programa com a gente, que ele sempre falava, se você participa, se você monta um time, aproveita 6, 7 caras ali. Na próxima campeonato, você contrata mais tantos melhores que aqueles, para poder reforçar. Depois no outro, tantos melhores. A tendência é que o time fique bom. A tendência não tem como melhorar. Eu tenho uma teoria que eu já falei ela várias vezes aqui no resenha, que é a seguinte: o time titular do Uberlândia Sport, que terminar essa Taça Minas, você pega o time titular, os 11, mas aqueles reservas que sempre entraram e deram melhoras no time, essa equipe de 11, mas pelo menos 3 jogadores, essa tem que ser mantida na próxima competição. Agora eu acho até um pouco contraditório se você falar assim, não, eu acho que tem que manter tal jogador, porque ele pode ser bom, mas bem, a gente não viu ele jogando. Se for para manter um jogador que a gente não viu jogando, eu acho arriscado. Tem alguns jogadores que, por exemplo, nunca entraram em nenhum jogo, não vão entrar, é estranho você manter eles. Não tem nada contra os jogadores que estão sendo reserva, mas o time... São reserva à toa, né, Renato? Não são, a gente não sabe, de repente está ali faltando oportunidade para ele, mostrar o futebol dele, mas eles têm treinamento, eles têm tendo tático, coletivo, era para o cara conseguir, pelo menos, falar assim, mostrar para o treinador que ele deve ter uma oportunidade no jogo. Ou se bem que, sabe o que acontece às vezes? Às vezes você está com um titular jogando tão bem que o cara nunca vai entrar de reserva. Isso aí não é verdade. Não... Então, o que acontece? Pode ser que realmente aconteça esse erro de não pegar um cara que às vezes possa estar jogando bem. Mas se você mantém a equipe titular e mais aqueles 3 ou 4 jogadores, mas 4 jogadores, vamos colocar 4 para não ser injusto. Aqueles 4 que o treinador fala assim, não, esse é aqueles caras que eu posso sempre contar no banco, você pode ter certeza que com esses 15 jogadores, você tem uma base muito boa. Aí depois você pega e contrata, mas faz 6 contratações pontuais. Um grande goleiro, um grande zagueiro, um lateral esquerdo ou direito, um volantaço também, um meia bom de ligação e mais um atacante matador, você pode ter certeza que tem tudo para o time dar certo. Mesmo porque você fala assim, olha, já tem o time titular pronto, já tem as contratações, tipo assim, se um zagueiro for mal, tem outro para substituir. Ou se aquele que veio como contratação gira titular, você pode ter certeza que aquele no banco saiu, que era do time titular, é da confiança nossa e não vai ter problema nenhum.
é o meu pensamento, eu não sei o que pensa a diretoria do Uberlândia Esporte, eu não sei o que pensa o treinador do Uberlândia, isso aí é uma discussão que eles vão ter, mas é o meu pensamento, e vamos analisar, olha aqui, ó, hoje, goleiro Jonathan, excelente, para mim já mostrou que é um goleiro que tem que ficar mesmo, só que a notícia que temos é que ele é um goleiro emprestado pelo Nacional, é o único jogador que é emprestado pelo Nacional do Amazonas, então é bem provável que o Jonathan não fica. Então o Uberlândia pode ter certeza que ele está de olho em algum goleiro. A gente não sabe esse goleiro novo que chegou aí, se ele é bom. André. Não é André não, André é um ex-goleiro. É o que saiu. Eu esqueci o nome do goleiro que foi contratado, mas o Jonathan deve sair da equipe do Uberlândia agora com o término da Taça Minas e voltar para o Nacional. Edivan, bom lateral, apoia bem e parte legal para ataque. Martoni e Galego me surpreenderam, dupla de zaga de confiança, não hesita, marca forte, eles são jogadores de módulo 2 mesmo. Não estou falando que módulo 2 é de jogador ruim não, mas são jogadores de muita marcação, muita pegada. Eu gosto desse estilo de jogo para disputar Mineiro módulo 2. O outro ali, o Glauber, na lateral esquerda, está exercendo o papel de forma eficiente. O Glauber, ele marca bem, ele está tentando partir para ataque, não é muita dele, mas ele tem conseguido fazer isso. Não vou falar que é de forma muito eficiente, ele até porque eu acho que o treinador não deixa ele avançar muito. Álvaro e Thiago Mariano. O Álvaro é um guerreiro ali no meio de campo. Que é chamado baita jogador. Né? E depois que o Zé Humberto mandou o Thiago Mariano ficar mais recuado, não partir para cima, até porque o Thiago Mariano tinha jogado muito mal contra o Nacional, querendo partir para cima e errando o passe. Depois que o Zé Humberto, novo treinador do Uberlândia, mandou o Thiago Mariano ficar segurando ali, ser volante de marcação mesmo, de contenção, ele já jogou melhor esse jogo contra o Vila Nova. Então nós estamos bem de volante ali. Eu não sei te falar os reservas como é que nós estamos. Me parece que a gente não tem muitas opções assim. Eu sei que o Glauber ele é volante. Tem o Renan Cuiabá. O Renan Cuiabá também faz bem esse trabalho ali no meio de campo. O Renan Cuiabá é mais um volante. É um volante mais que, se precisar um jogo que tiver com muito difícil, precisando de resultado, mas ao mesmo tempo não pode abrir mão ali de tomar gol, o Renan Cuiabá é uma opção, porque ele sai pro jogo. Agora, ali na questão do setor de criação, Hugo Veloso. O Hugo Veloso, ele fez uma partida regular, jogando com o Uberlândia contra o Vila. Para mim, eu acho que ele ainda está devendo, ele tem condição de jogar melhor. Só que eu achei estranho que ele foi substituído pelo Ferraz no segundo tempo, até porque o Hugo Veloso ele levou 2 pancadas muito fortíssimas desse jogo no primeiro tempo. O Hugo Veloso, as 2 paradas que teve no jogo foi por causa de pancadas que o Hugo Veloso levou. Como o pessoal ficou até abanando ali com a camisa para ver se dava mais ar para ele. Parece que ele teve alguns espasmos. Pode ter sido isso que atrapalhou um pouco o futebol do Hugo Veloso. Mas ele é um bom jogador. Eu acho que se ele conseguir ser aquele Hugo Veloso que a gente conhece, de buscar um toque mais rápido. Eu não gosto muito de jogador que fica segurando a bola. Nesse ponto, o Bruno Henrique, ele faz um papel de meia até melhor do que o Hugo Veloso. Tanto é que ele é um atacante, mas ele é um meia atacante. Quando a bola chega no Bruno Henrique, o Bruno Henrique, ele tem um passe de qualidade melhor do que o Hugo Veloso. O único problema do Bruno Henrique ainda é aquela mania de não levantar a cabeça, né, Renato? Mas isso também, né, ele é muito novo, né? Mas ele deu um passe assim, nossa, no segundo tempo, fantástico pro Léo. A bola bateu na canela do Léo. Se o Léo tivesse conseguido dominar aquela bola, com certeza, ou ele faria o gol ou ele sofreria um pênalti. Você sabe o que o passe do Bruno Henrique foi, nossa senhora, mais açucarado não teria jeito. Você sabe como que o Milton Leite
do Sport TV narraria aquele lance? Diga. Meu Deus! Exatamente. Aquilo foi triste, meu amigo. Aquela foi triste, foi realmente terrível. O Uberlândia... Assim, se fosse um jogador um pouquinho mais... Se fosse o Bruno Henrique ali, não perderia aquele gol. Então, só para finalizar aqui, ó. Então, o Leonardo, nesse jogo, ele... No primeiro tempo, eu lembro que teve duas... que o Edivan cruzou para a área, essa bola atravessou a área, uma ele nem foi, depois na segunda ele tentou, mas perdeu tempo de bola, não conseguiu matar. Ele teve um importante, assim, isso para mim é falta de visão de atacante de área, que atacante de área, ele tem que estar pronto, que a bola passou na área, ele tem que encostar nessa bola e tentar fazer o gol. Isso para mim faltou para ele e faltou até para o Charles também, que devia estar posicionado ali. O Charles é outro também, para mim, está devendo. Eu acho que o Charles também tinha que se posicionar melhor para receber essas bolas ali na área. E agora, a substituição tirou, vamos ver aqui quais que foram aqui, tirou o Leonardo, colocou o Paulão. O Paulão também é outro que está sentindo falta de ritmo de jogo. Na minha opinião, o Paulão tinha que ser o titular dessa equipe. Por mais que o Leonardo ou o Charlie tenham que entrar no lugar de um dos dois, Paulão é o atacante diário que o Uberlândia Sport tem que aproveitar e dar ritmo de jogo para esse jogador. Eu sei que se chegar ali na frente, Paulão vai fazer o gol, tenho certeza disso. Agora, para mim, qual foi o melhor em campo nesse jogo Uberlândia e Vila Nova? Olha, para mim foram os dois zagueiros. Os dois zagueiros do Uberlândia não deixaram o Vila fazer nada. Ali no meio de campo o Uberlândia, apesar de ter criado bastante, foi muito deficitário na questão de arremate, aquela última bola, ou a última bola não foi muito bem colocada para os atacantes, ou realmente os atacantes foram muito ruins e não conseguiram arrematar, fazer aquela finalização eficiente. O Uberlândia pecou muito nas finalizações. Aquele último passo ali não estava saindo corretamente, não estava dando certo, mas se for pensar assim, em termos gerais, o Uberlândia fez uma boa partida. Foram as melhores partidas do Uberlândia esse ano, não é? Isso que eu queria entrar nesse assunto aí, Renato, da partida em si. Após o jogo, na nossa resenha no bar lá, acho que foi um consenso de todos nós que foi a melhor partida do ano. Não é nem desse time, é do ano. Exatamente. Você não acha que você acha do treinador? Você acha que ele realmente deu como é que eu posso falar? Uma cara nova pro time do Uberlândia? Pro futebol. Não tô nem falando só taticamente não. Mas parece que o time tá com mais vontade de jogar, tá? Olha, Wes, eu senti uma diferença muito grande do Uberlândia Sport, do João Carlos Cavalo, para o Uberlândia Sport do novo técnico Zé Humberto. E a maior diferença, para mim ficou claro, a maior diferença. O João Carlos Cavalo deixava o time mais recuado, mais fechado ali atrás, enquanto o time do Zé Humberto parte mais para cima. O time do Zé Humberto agride mais. Eu não sei se é a questão do adversário que nós encaramos. Questão de estreia também, né? Não, de repente o Vila Nova permitiu isso aí. A gente não sabe, por exemplo, nós vamos pegar o Uberaba lá no Uberabão, o Uberaba vai partir para cima também. Vai ser até interessante a gente testar a defesa jogando fora. E o campo Uberabão permite o Uberlândia jogar também com mais tranquilidade, já que é um campo de dimensões grandes. Eu não sei se é a mesma dimensão do Parque do Sabiá. Se não for, é próximo, né? Se não for, é próximo. Isso aí facilita o jogo. Evandro, ajuda a gente aí, meu amigo. O Evandro, se tiver condição de medir aí pelo Google Earth aí os dois gramados, ele pode tentar ver para nós aí realmente como é que é essa... O Uberlândia deu essa melhorada na questão ofensiva, tá um time mais aguerrido. Eu acho que o técnico Zé Humberto, ele viu pelas gravações, as filmagens que a gente passou para ele dos outros jogos, ele assistiu todos os jogos, ele viu que o Uberlândia estava com essa deficiência no ataque, estava marcando bem, estava. Tanto é que o Uberlândia
Por enquanto, eu vou até confirmar aqui, ó. Bem que esse site da Federação Mineira ele não é confiável, né? Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui. Se vocês for olhar aqui a tabela de classificação da Taça Minas Gerais, o time que menos tomou gol foi o Uberlândia. O Uberlândia até o momento tomou só 2 gols na Taça Minas Gerais. O Uberaba é o time que mais tomou gol, 8. O Boa tomou 7 gols. E o Nacional de Nova Serrana e o Vila tomaram 6. Ou seja, o Uberlândia tomou só 2 gols até o momento. E esses 2 gols foram no segundo jogo. Contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova. Lá em Nova Lima, que eu estava lá com o Sérgio. Então. E mesmo assim, o jogo que o Uberlândia poderia ter empatado, né, Renato? Poderia ter empatado porque o Paulão perdeu o pênalti. Então, mas o Uberlândia só tomou esses 2 gols lá em Nova Lima. Eu não sei se é o caso da gente preocupar, porque o estádio igual do Castor Cifuentes é um estádio muito parecido com as dimensões que são jogadas no modo 2, apesar que o ano que vem a gente não vai jogar contra Tombense, né? Já é uma evolução muito grande, né? Não, e tem outro detalhe, né? Aquele foi a segunda partida, o time ainda estava em formação praticamente, então não dá pra você tirar muita, né, conclusão de um jogo daquele. Mas é Sim. bom, né? Ter um certo cuidado, né? De qualquer forma, o Uberlândia só tomou esses 2 gols, tá? É a equipe menos vazada da Taça Minas Gerais. A equipe que fez mais gols é a equipe do Nacional de Nova Serrana. Porém, o Uberlândia fez 5 gols, o Nacional fez 7. E o Vila Nova também fez 7. E o Boa fez 6, o Uberaba 4. Os 4 gols do Daniel Moraes, que é o atacante que o Arthur, o internauta, falou que o Uberlândia devia contratar esse Daniel Moraes, que eu também concordo com ele. Só que o Nacional de Nova Serrana, ele já não joga mais. E o Vila só tem mais uma partida, é contra o Boa. E eu sou capaz de apostar que o Boa vai ganhar do Vila. Lá em Nova Lima. Então eu acho que o Uberlândia tem condição de terminar em primeiro, ser a equipe que fez mais gols e a equipe que menos tomou. Eu estou muito confiante nisso aí. Isso significa que o time do Uberlândia está perfeito? Não está. Pelo amor de Deus, se algum jogador do Uberlândia Esporte estiver escutando a gente, o recado vai ser bem claro. Não fiquem de salto alto. Não fiquem porque vocês ainda vão pegar o Boa, que vai jogar com a equipe. Contra as outras equipes não jogaram, mas contra o Uberlândia, os 3 irmãos que são donos lá do Boa, eles vão fazer questão de jogar com a equipe da Série B do Brasileiro. Eles odeiam o Uberlândia. Odeiam, eu não sei o que aconteceu, a gente desconhece o motivo. A verdade é que eles odeiam o Uberlândia. Na época o time deles era de Tuiutaba e era cidade vizinha aqui de Uberlândia, 140 quilômetros, eles tiveram problema. Então, jogadores, vocês estão errando muitos gols, isso é fato. Nesse jogo contra o Vila Nova ficou claro que o ataque do Uberlândia é deficiente, o setor de criação, os meias, não está legal, o Hugo Veloso não está armando de forma eficiente, não está colocando o jogador de frente pro gol. Quem está fazendo isso aí são mais os laterais. Se for pensar, quem mais armou jogado foram os laterais, tanto o Edivan quanto o Glauber. E o próprio, se for pensar, por exemplo, o gol que saiu do Uberlândia, saiu dos pés do atacante, que foi o Leonardo. O Leonardo atuou, até agora tem atuado melhor, mais como um meia do que como um atacante. Mesma coisa o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma visão de jogo impressionante. Se ele, como diz o Hélio, jogasse sempre olhando para frente, em vez de ficar só jogando para a bola, ele realmente conseguiria ser um bom meia, que ele lança bem, ele sabe lançar. Eu vou ter que falar um negócio aqui, te cortar um Opa, pouquinho. Fala Renato. aí. O Evandro colocou aqui, aquele gol lá que bateu na canela do menino Do Leonardo. Olha o comentário do Evandro. O André Balada não perderia aquele gol. Não sei não. O André Balada tava tão canela dura quanto o Leonardo nesse jogo aí. Não sei não, eu também não sei. Aliás, o seu amigo André Balada tá jogando aonde, o Edson? Rapaz, não faço a mínima ideia qual foi o doido que contratou, não. Não sei onde você tá, não.
O sonho é América de Natal, mas acho que não queria ir lá não. É verdade, né? O Marcos Alves mandou a opinião dele aqui. Não entendi o contexto dele, porque às vezes ele foi comentar algum assunto aqui falando que talvez seja pelo fato do time desmontar time todo fim de ano. Eu não lembro exatamente qual... Questão de entrosamento, deve que eu tô falando. Entrosamento, né? De não ter time base, esse tipo de... quando a gente estava comentando sobre isso, eu creio que seja. Ah, beleza. De qualquer forma, obrigado, Marcos, pela participação. Zé comentando aí, estamos acompanhando aí também pelo canal ec@gmail. Quem quiser participar, manda um e-mail para o canal ec@gmail.com, que a gente dá uma participação também aqui, lê o e-mail, a gente lê os e-mails até que a gente não gosta. Gente, lembrando que como a audiência é rotativa, né? Palavras que o Evandro gosta de usar. Quarta-feira, aliás, vamos ser mais claro. Esta semana, no Globo Esporte local, em comemoração aos 90 anos do Uberlândia Esporte Clube, está tendo uma série de matérias especiais, que começou hoje e vai até a quinta-feira. Quinta-feira vai ser um programa especial do Uberlândia Esporte, mas amanhã tem uma outra matéria, na quarta também, e na quinta um programa especial. Na matéria de quarta-feira, quem vai participar, Renato? Quem? Suspense. Bom, gente, na matéria de quarta-feira vai ser um especial aqui com o pessoal do Resenha, a turma do canal EC. Eles vieram aqui no sábado, fizeram uma matéria legal com a gente, falando sobre a cobertura que a gente dá pro clube, sobre como é torcer pro Uberlândia, e vocês vão assistir lá, vocês vão ver como o programa ficou muito legal a entrevista. Então, vocês que são torcedores do Uberlândia, eu acho que é interessante assistir. E quem perdeu o programa de hoje está no site deles já, a matéria lá. Então dá uma clicada, dá uma olhada lá, que ficou bem legal. Viu? Hoje vocês fizeram um especial com o ex-presidente do Uberlândia Esporte, o Zé Aparecido Martins, que até já participou com a gente aqui da resenha. Entrevistaram o Dr. Sebastião Lintz como um ex-presidente do Conselho Deliberativo, e fizeram uma matéria também com o Orciano, um ex-jogador do Uberlândia Esporte, que eu já coloquei ele na seção Por Onde Anda do site canal UEC, e realmente a matéria foi interessante, eu acho legal. Eles vão se dedicar essa semana para fazer matérias sobre os 90 anos do Uberlândia Esporte Clube, e vale comemorar. Eu quero até ressaltar essa questão dos 90 anos do Uberlândia Esporte Clube, que a Federação Mineira, no site dela, fala que o aniversário do Uberlândia Esporte é no dia 31 de outubro. A Federação Mineira, acho que ela não é muito certa, não. Na verdade, dia 1º de novembro, né? Até nisso, né? Até nisso a Federação Mineira, ela não... O Uberlândia Esporte foi fundado no dia 1º de novembro de 1922. Eu até vou entrar nesse assunto aí, porque vai ser feita uma solenidade no dia 31 de outubro, para comemorar o aniversário, mas o aniversário é no dia 1º de novembro. Por que vai ser feito no dia 31 de outubro? Porque várias pessoas que a gente fazia questão que estivesse presente, elas vão viajar na quinta-feira, então, para evitar a ausência dessas pessoas consideradas importantes para o clube, sem considerar que é véspera de feriado, muita gente vai viajar, essa homenagem, essa solenidade que vai ser feita no auditório do AB, no dia 31 de outubro, agora na quarta-feira, vai acontecer justamente na quarta-feira por causa disso. O que vai acontecer lá no auditório do AB? Vai ser uma solenidade de comemoração dos 90 anos do Verdão. O Uberlândia Esporte nasceu 1º de novembro de 1922. Naquela época foi criado por briga política, os Coió e os Cocão, Partido Republicano não sei o que, Partido não sei o que lá. E esse outro, um partido tinha uma equipe de futebol, aí por causa de discussão política, eles criaram um outro time, e esse outro time era o Uberlândia Esporte Clube. Você sabe qual foi a primeira equipe profissional de Uberlândia? Rio Branco, que hoje é amador, né? Foi a primeira, hoje é uma equipe amadora, mas foi a primeira equipe profissional da cidade de Uberlândia. Na época o Rio Branco foi criado em 1912, hoje o Rio Branco, se tivesse seguido profissionalmente, estaria completando 100 anos, acho que eles nem fizeram festa para comemorar isso aí, que o Rio Branco não é igual ao Uberlândia Esporte, que são 90 anos ininterruptos. Eu duvido que exista alguma instituição na cidade de Uberlândia que tenha
tem ido mais longe, seja mais velha do que o Uberlândia Sport, com exceção do município mesmo, né? Uberlândia, cidade bonita, está com 127 anos. 127 anos. Depois do município, o mais longe é o time do Uberlândia Sport, 90 anos, que foi criado em 1º de novembro de 1922. Então vai ter essa solenidade que vai ser feita lá no auditório da OAB. Eu fico rindo umas cenas que eu vejo aqui. Se tivesse uma filmadora para filmar, é melhor não, vai cair a audiência. Deus me livre. No auditório da OAB serão feitas homenagens aos ex-presidentes do Uberlândia Sport. Serão homenageados todos os patrocinadores que contribuíram, que investiram, tiveram a coragem e também viram no Uberlândia Sport como uma oportunidade de negócios, para colocar a marca, expor a marca dos seus produtos, né? Vai ser feita essa homenagem aos ex-patrocinadores e também aos atuais patrocinadores. Também vai ser feita uma homenagem para a torcida. Vamos escolher algumas pessoas lá para representar essa homenagem à torcida, até porque o Uberlândia Sport só existe até hoje porque tem torcida que cobra, tem torcida que apoia, tem torcida que exige, mas tem uma torcida vibrante que sempre acompanhou o Uberlândia Sport. Queira ou não, se você pegar hoje, por exemplo, na Taça Minas Gerais, o Uberlândia Sport tem a maior média de público da Taça Minas Gerais e da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Por mais que sejam pífios essa palavra que você gosta de usar, né? Por mais que sejam pífios os públicos da Taça Minas Gerais e da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, o Uberlândia Sport ainda tem maior presença de público. Inclusive até nos jogos fora de casa. Os jogos do Uberlândia atraem mais público do que os outros jogos. Ah, sim, realmente o pessoal gosta de assistir jogo contra o Uberlândia, tem uma rivalidade. Isso aí é interessante. Apesar que o futebol também, em si, hoje praticamente, com exceção do Santa Cruz, praticamente todas as equipes perderam torcida no estádio. As médias caíram, assim, demais, de forma bastante exagerada, infelizmente. Isso é resultado aí de televisão, de pay-per-view, proibição de cerveja no estádio, enfim. O público de 3 anos atrás do Uberlândia Sport, que era mais fiel, aquele constante, 1.500, 2.000 pessoas, hoje ele custa chegar aos 1.000 com frequência. É lamentável, não que o povo tenha largado de torcer para o Uberlândia Sport. Muita gente tem a camisa do Uberlândia Sport, tem orgulho de vestir a camisa, fala para o povo que torce, mas fala, poxa vida, eu vou ter que ir lá no jogo, não tem nem uma cervejinha para tomar. Ele acaba preferindo fazer outras coisas. Duas coisas que aconteceram na semana passada que achei isso interessante, cara. Fiquei até feliz. Um dia após o jogo Uberlândia e Vila, um torcedor chegou na porta da loja, perguntou: ganhou ontem? Perguntou, por que sabe que eu sou torcedor, sabe que eu acompanho o time, tem o blog e tudo, né? Depois, no mesmo dia, chegou um outro torcedor, estava com o menino dele, perguntando se tinha camisa do Uberlândia para criança e onde que ele compraria camisa que ele queria levar para os parentes dele também, oficial de jogo. Aí eu falei, vai na Verdão Mania que tem. Então são coisas que você fala, se o do Uberlândia está só diminuindo, claro que está diminuindo. O time diminuindo no estádio, né? No estádio. Mas se monta um time decente, cara, se o time joga bem, a torcida vai, Renan. E eu acredito que esse jogo que teve agora na semana passada contra o Vila, quem foi vai voltar. Porque saiu com bons olhos, com a sensação de que o time jogou bem, que vale a pena ir assistir jogos do Uberlândia. Não, exatamente, eu acho que todo mundo que foi, não foi igual aquele jogo do Nacional contra o Nacional de Nova Serrana, que o Uberlândia fez um péssimo primeiro tempo, mas depois mostrou um futebol melhor no segundo tempo. O Uberlândia realmente dominou o jogo do começo ao fim, poderia ter goleado o Vila, até a minha crítica que eu tenho
é que esse fato de perder gol demais, quando teve aquela última falta pro Vila aos 47 do segundo tempo, 47,5, falta pro Vila, eu pensei, gente, será que é castigo? Aquele ditado, todo mundo pensou. aquele ditado, tipo assim, quem não faz, leva. Eu fiquei preocupado, mas graças a Deus a gente tem bons zagueiros, bons volantes, que eles estão realmente fechando ali a grande área do Berlândia Sport, não estão deixando mesmo ninguém pegar na bola aérea ali, complicadíssimo mesmo ali, ó. E graças a Deus não saiu esse gol. Se saísse o gol seria uma sacanagem, um estrago. Um placar injusto mesmo. Seria um placar realmente injusto, mas Deus olhou pelo Berlândia Sport nesse jogo lá, a Berlândia venceu merecidamente. Poderia ter goleado, ganhado com muito mais, mas não ganhou, mas tá bom, pelo menos esteve ali mostrando um futebol agradável. Quem foi lá gostou. Espero que traga mais torcedores. Aquela pessoa que assistiu o jogo falou, ó, fui no jogo passado. Eu até um amigo meu que não é de muito em jogo do Berlândia, ele já foi, que desanimou, perdeu a motivação com o Berlândia Sport. Foi para cara, vamos lá no jogo assistir o jogo contra o Vila. E falei, não vou de jeito nenhum, já passei muita raiva com o Berlândia Sport. Falei, não, cara, vai, o time tá melhorando. E depois eu encontrei com ele e falei, cara, você vacilou, você perdeu um jogão, você perdeu uma boa chance de um jogo de primeira mesmo. Foi o valor do ingresso. Faz tempo que não tinha um jogo do Berlândia Sport que pagava o valor de ingresso. E falar em valor de ingresso, Edson, eu acho que a diretoria do Berlândia Sport, ela tem que manter essa promoção das cadeiras. Tem que manter, com certeza. Manter o valor de R$20 das cadeiras, que isso aí atrai mais torcedores, sim. Tem muita gente que gosta de sentar só naquelas cadeiras cativas, não sei nem porquê. Você não é muito chato, mas tudo bem. A gente fica ali transmitindo um jogo lá, é muito longe, você não vê nem a camisa do jogador, não dá nem para conhecer o jogador direito. Por isso que até na hora da narração a gente confunde, o Rafael confundiu o jogador, a gente não sabia exatamente quem que tinha tocado aquela bola pro Bruno Henrique, mas depois eu perguntei pro cara do rádio ali, ele falou que foi o Leonardo, né? E a gente até culpou injustamente o Paulão da canelada, né? A gente culpou o Paulão pela canelada e aquela canelada foi do Léo. Então, é difícil, mas vamos torcer para a diretoria manter essa promoção. Eu acho que ela devia até abaixar o preço para arquibancada especial para 15, deixar a cadeira e o cotovelo a 10. Ou até abaixar o preço do cotovelo para 5, para ver se leva mais gente para o estádio. Tem uma maneira de levar, Renato, que é fácil. Deixa R$20 e faz promoção. Todo mundo paga meia entrada. Todo mundo meia, né? Pronto. Eu não sei se o Procon vai concordar. Na hora que eu cheguei no estádio... Então vai de verde e paga meia. Branco ou verde, paga meia. Na hora que a gente chegou no estádio, o Procon tava lá. O Procon pra encher o saco, essas coisas mesmo. O Procon só serve pra encher o saco. Problema, não resolve nada, mas pra encher o saco. Exatamente. Então, até o Odilon tá pedindo pra gente falar do assunto, exatamente o próximo assunto que eu ia entrar, que é a questão nós estamos assim com o público aqui presente, ao vivo aqui, que é o Odilon, mais umas 40 pessoas assistindo o programa aqui, ao vivo, fora os que estão ligados na internet. Vamos falar da Team Mania, uma preocupação que a gente tem muito grande, do seguinte: o Berlândia continua mal na Team Mania. Nós estamos completando 90 anos e a torcida do Berlândia continua de sacanagem com o time. O torcedor do Berlândia já ajudou mais. Nesse último concurso, o concurso 3 milhões que correu no dia 24 de outubro, o Berlândia ficou em 66º lugar na Team Mania, com 5.208 apostas. A situação tá feia, gente. O torcedor tem que ser um pouco mais consciente, tem que jogar mais no Berlândia. Essa Team Mania está pagando um valor bom de premiação. E o Berlândia hoje ocupa só a 53ª colocação no ano de 2012. Ele está com 845.198 apostas. O time que está em 40º lugar é o Ipatinga, que está com 980 mil. Ou seja, o Berlândia está com uma diferença aí de 135 mil apostas para o Ipatinga. Não está muita coisa, é né? muita coisa.
O Uberlândia está numa situação complicadíssima. Essas 135 mil apostas, pelo jeito, tendem a aumentar. Me parece que a diretoria do Uberlândia Sport vai tomar alguma iniciativa para tentar alavancar essas apostas, tentar com o Casa Lotérica. Eu já vi que é a maior furada. Casa Lotérica, eles não estão nem aí. O Uberlândia tinha que mudar a estratégia junto às casas lotéricas, pagar uma premiação para eles. Qualquer venda a mais que eles tiverem na Timanias tem que ganhar um pouco mais. Só que tá difícil, gente. Tá difícil. O torcedor não ajuda. Apenas 20% das marcações da Timania na cidade de Uberlândia marcam o Uberlândia como time do coração. Eu acho vergonhoso. É igual uma vez um texto antigo que o Flávio Gomit fez falando do time do Uberlândia. Cada cidade tem um time que merece. E, infelizmente o Uberlândia está nessa condição porque a cidade é aquela questão. Ela quer primeiro que o Uberlândia seja um time fodão, depois que ela vai lá ajudar. A própria demonstração foram os 591 torcedores que foram no estádio. O Uberlândia com a campanha de 75% de aproveitamento. E o pessoal falando, faz um time que a torcida paga. Paga nada. Deu prejuízo aquele jogo. Nem torcida de time grande paga mais não, gente. Isso é bobagem. Não paga. Então, é complicado. O torcedor tem que ajudar. Quer que tenha um time bom na cidade, quer ter futebol decente, quer ter orgulho de falar para todo mundo, ó, o Uberlândia tem um timão, tá jogando aí Série C, tá jogando Série B. Tem que ajudar, gente. Faz parte. Só vai ter patrocinador se o patrocinador vê que tá levando muita gente pro estádio. Se vê que gerando imagem. O patrocinador quer ter imagem. Ele quer expor a marca dele. Mas pôr a marca para 591 torcedores é brincadeira, né? Então o pessoal tem que conscientizar. Bom, nós já estamos encerrando, Wellington. Quer fazer suas últimas considerações? O que você quer ressaltar de positivo? Vamos falar da transmissão nossa. Fala aí da transmissão nossa, quarta-feira. Só lembrando, essa semana é uma semana cheia no canal AC, né, Renato? Eu até coloquei no Facebook ontem. Transmissão praticamente dia sim, dia não. Ao vivo aqui. Então hoje teve o resenha que está acabando agora. Quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, já estaremos ao vivo direto da UAB para a transmissão do evento 90 anos do Uberlândia Esporte Clube. No sábado, eu vou ressaltar novamente, vamos tentar entrar no canal OEC mais cedo, porque vai congestionar e muita gente não vai conseguir assistir o jogo. Porque não tem, a gente até pediu um aumento de um pouco mais para poder mais pessoas assistirem, mas mesmo assim eu acredito que vai passar o número de ouvintes. Então a minha dica, o jogo começa às 5. Entrem no canal por volta de 4h20 da tarde e garantam a linha de cada um aí para poder assistir o Uberlândia e Uberaba, que com certeza vai ser o jogo da classificação já em primeiro lugar. Vamos ganhar dos chifrudos lá. E se Deus vamos tomar a cerveja do Paulo. Vamos tomar a cerveja do Paulo, Paulo. Pode preparar aí que eu quero a minha cerveja, filho. Mas é isso aí, Renato. Vamos. Agora espera até quarta-feira. Ele não sabe o tanto que a gente bebe, né? É isso aí, então. Obrigado a todo mundo. A gente se encontra novamente ao vivo na quarta-feira, 7 horas da noite, aqui direto do canal EC. Informa para todo mundo. Quem quiser acompanhar, liga exatamente às 7 horas para não correr o risco de cair o link. Isso vai ser transmitido para o mundo inteiro, então pode acontecer sim dessa transmissão ultrapassar os 500 acessos que a gente tem aqui. A gente pede desculpa se infelizmente caísse. Tomara que todo mundo consiga assistir, né? E diga, Ué, você tá rindo. Eu vi uma piadinha aqui que eu tenho que contar, cara. Diga. Olha aqui, ó. O cara perguntando pro outro, né? Chico, o que você gostaria de ouvir no dia do seu velório? Olha, ele tá se mexendo. Isso aí vale pro velório do Beroba agora no sábado que vem. Olha, ele está se mexendo. Pode preparar a torcida do Beroba que nós vamos gritar eliminado pra vocês aí, tá? Pode preparar que isso vai acontecer mesmo. Mesmo que o Mário Sérgio e mais alguns aí, meu amigo Mário Sérgio, queira que o Uberaba se classifique, mas é só um milagre de Deus para classificar esse Uberaba.
Então, gente, é isso aí. Nós estamos despedindo. Boa noite a todo mundo. Quarta-feira, a partir das 19 horas, faremos a transmissão da solenidade dos 90 anos do Uberlândia Esporte Clube. Então acompanhem todos. Vamos lá. Quarta-feira que vem novamente. Boa noite a todos. Obrigado pela grande audiência novamente que o canal SC teve com a transmissão da resenha. E quarta-feira, 19 horas, estamos de volta. Um abraço e até mais.